extremamente grande na minha atividade. Eu penso que a minha atividade eu não a vejo como um trabalho, não a vejo como uma profissão, eu vejo quase como uma missão e quero fazer o melhor trabalho possível. Penso que também parte por ser um reflexo daquilo que eu queria que fizessem comigo, que é, se eu tenho um mestre que me quer dar o melhor, eu vou me sentir melhor, e eu faço isso com os meus alunos e faço isso com quem me procura, e portanto seria medíocre da minha parte não querer fazer isso. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio. Antes de mais nada, peço aos senhores, curta, comentem, compartilha. É o Triplo C, não custa nada, maltinha. Se quer apoiar o desporto de combate, se quer apoiar os nossos atletas, treinadores, professores, toda modalidade, não custa nada. É só dar um joinha. Eu sei que é chato ficar cobrando, mas é o que impulsiona o algoritmo, é o que nos ajuda a fortalecer isso aqui. Não só o canal, mas o desporto como um todo. Antes de apresentar o nosso convidado, já estão aqui vendo o nome dele, mas pronto, vou passar aqui para o nosso Manual do Desporto de Combate, Atílio Coelho. Como é que é, pessoal? Como o Daniel disse, Triplo C. Como é que é? Curta, compartilha. Curta, comenta e compartilha. Curta, comenta e compartilha. Não se esqueçam de ir às plataformas todas também. As coisas estão a correr bem, graças a Deus. Cada vez mais pessoas a acompanhar o projeto e muitos feedbacks positivos. E isso só é sinal que, quando é feito de coração, vale a pena. Bem, desta vez, um grande amigo, Vítor. Muito gosto em ter-te aqui. Prazer é meu. E como estavas a dizer, eu no que eu puder contribuir para o vosso projeto crescer, acho que ganhamos todos com isso, não é? Eu saio um bocadinho da área dos desportos de combate, mas a gente já vai falar disso, obviamente. Mas estamos todos juntos na mesma luta, obviamente, e portanto a divulgação do trabalho que é positivo é sempre uma coisa que eu posso e devo contribuir, e portanto vamos a isso. Exatamente. Boa. Vamos aqui puxar um bocado a fita atrás, o teu início, com que idade e com que idade é que tiveste os primeiros contactos com desportos de combate e depois com o Krav Maga. Ora bem, como se nota, eu sou uma pessoa muito nova, não é? Eu parei nos 43, bel, a letra. Não, olha, eu Krav Maga, este ano faço 21 anos de ensino da modalidade, e portanto, eu já comecei há uns aninhos. Não comecei no Krav Maga, quase como toda a gente, tive contacto com a modalidade, como uma consequência de ter praticado outra modalidade, neste caso o Karaté. E na altura vi no Krav Maga, no contacto que já começava a haver, ou nas sementinhas que estavam a nascer um bocadinho aqui na Europa, vi que me dava algumas soluções que o Karaté na altura não me dava, e foi por curiosidade. Tinha acabado a faculdade de desporto, já estava a dar aulas. A vida levou-me depois a ter contacto com uma pessoa que tinha tido formação em França, na modalidade, e o bichinho foi crescendo. E não tinha intenção nenhuma de fazer isto profissão. Como disse, já faço isto profissão há 21 anos. Na altura foi uma questão de curiosidade, de enriquecimento pessoal. E depois quis Deus que eu tivesse ido para Israel e começasse a desenvolver as minhas competências na modalidade de forma mais profissional. Eu até fui há bocadinho ver o meu passaporte, e de 2002, 2003 até 2014, fiz cerca de 14, 15 formações em Israel nesta área para desenvolver as minhas competências, e tem sido um trabalho contínuo, em prol do desenvolvimento da modalidade, cá em Portugal e também fora. No entanto, o meu começo nas artes marciais foi um bocadinho tardio, mas foi no Karaté, porque pá, eu sei que nós vemos daquela época do Van Damme e do Karate Kid e aquela cena toda. Pá, e na altura, eu meti-me mais na questão do Karaté. Mas foi no Krav Maga que encontrei o caminho que queria e que desenvolvi, obviamente, até hoje. Exatamente. Olha, só para quem nos está a ouvir, se tivesse que dar aqui um resumo muito rápido do que é o Krav Maga.
Ora bem, o Krav Maga é uma espécie, pá, eu vejo como um MMA de rua. É um sistema de defesa pessoal, ou uma arte marcial de defesa pessoal israelita. Pá, há muita controvérsia se é arte marcial, se não é. Eu tenho uma opinião, porque, pá, mesmo as minhas t-shirts mais antigas, em Israel, dizem Israeli Martial Arts. Portanto, o Krav Maga é uma arte marcial, mas direcionada para defesa pessoal, não para competição, porque não tem regras. A ideia é que o praticante seja dotado de capacidade para prevalecer num cenário de violência real. E é para isso que nós treinamos. Pronto, o sistema foi criado como um desenvolvimento de uma metodologia que era usada na IDF de treino de militares. Até a década de 80 era um bocadinho exclusivo da parte militar em Israel. E depois houve uma transferência da metodologia de treino para a parte civil, com objetivos diferentes, obviamente. Uh, mas sempre com o mesmo princípio, que é, num cenário de violência real, fazemos o que for mais rápido, simples e eficaz para prevalecer, para anular a ameaça e, como é óbvio, chegar são e salvo a casa, como se costuma dizer. Exatamente. E portanto, o que nos distingue um bocadinho do âmbito das artes marciais é que nós tentamos usar aquilo que é útil, aquilo que é inútil ou que não se aplica no cenário real, deitamos, por assim dizer, fora. O sistema é aberto, portanto, foi uma das coisas que me atraiu logo de início, não haver uma rigidez no currículo da modalidade, portanto, a modalidade tem um sistema aberto de inclusão de conteúdo técnico ou a exclusão. E portanto torna isto uma espécie de, como tu bem sabes, uma espécie de MMA, porque nós vamos buscar um bocadinho dos conteúdos técnicos de outras modalidades que treinamos e que vemos e que tenham aplicabilidade em cenários de violência. Estudamos muito aquilo que são o que é violência real. Eu vou-te dizer a minha abertura, digamos assim, de horizontes ou de perspectiva em Israel começou não só pela parte técnica, mas também pelo facto de eles analisarem muito os incidentes reais que, como é óbvio, em Israel são sistemáticos. Especialista. Essa experiência é uma mais-valia para quem está direcionado ou quem se pretende posicionar nesta área, que sai fora dos desportos de combate, mas vai buscar na essência aquilo que funciona. Porque, repara, se formos à origem das artes marciais, a origem era mesmo essa. Marcial vem de guerra, vem de Marte, vem do deus da guerra, não é? E, na essência, as modalidades ditas artes marciais foram criadas exatamente para o praticante saber vencer, digamos assim, um confronto na guerra. Um, Depois é que se foi desvirtuando ao longo da história, isso pode ser temas para outras conversas, porque depois mete-se a vertente desportiva, como é óbvio, as vertentes competitivas e por aí fora, mas na essência uma arte marcial eu acho que o Krav Maga é, na sua essência, uma verdadeira arte marcial. Pronto, O que é curioso, Vitor, na tua história, é que a maioria das pessoas que eu conheci, que eu tive contato, que praticavam, ou que conheciam a modalidade, o Krav Maga, eram oriundos de uma profissão relacionada à segurança privada, né? E buscavam esse treinamento, se aperfeiçoar para aplicar aquilo, né? E pelo que eu percebi, tu não vem profissionalmente da não, área de segurança, foi mesmo nada por, disso. por curiosidade e gosto, né? Olha, o que acontece a primeira, uma coisa é, pronto, a realidade desta modalidade em Israel é uma coisa, a realidade fora de Israel é outra. E também muda de país para país e de continente para continente. Ahm, Aquilo que eu tenho noção é que fora de Israel, a média de idades do praticante, a pessoa que chega à modalidade, anda sempre à volta dos 30 anos, mais ou menos, embora, como é óbvio, há pessoas a treinar desde criança, agora, não é? Mas na minha altura não. Mas chega por uma questão de curiosidade, de chegar a uma altura da vida em que a competição nas artes marciais já não faz sentido, a parte filosófica e tradicional também não, e começamos a perspectivar, ora bem, se de repente acontecer este cenário, ou então já fomos vítimas de algum cenário, pá, e o Atílio tem bem esse conhecimento, e ficamos naquela, ora bem, eu ando a treinar isto há determinado conteúdo há uma série de anos e tive este problema e isto não resultou em nada. E o que acontece é que as pessoas começam a ter uma espécie de descoberta de, ora bem, o que é que pode ser útil aqui? Não é? E o Krav Maga procura dar essas respostas. O que é que acontece também? Há uma espécie de marketing que eu também tive no início acesso, não é? Em que o Krav Maga é uma arte marcial da moçada. Aliás, a primeira entrevista que eu dou para a televisão
eu quase que me ia rindo para a jornalista, porque ela insistia. Estamos a falar, talvez 2006, 2007, que foi a primeira vez que eu trouxe cá alguém de Israel para dar um seminário aqui no Porto, e tivemos aqui a RTP, e a jornalista, com o acesso que tinha tido à informação na internet, insistia que isto é arte marcial da Mossad e não sei o quê, e até que eu tive que dizer que não é minimamente. O que acontece é que para a área da segurança é uma mais-valia, não é? O sistema, como foi desenvolvido no início, era exatamente para o soldado ou para o agente ter conteúdos que lhe fossem úteis no desenrolar da sua profissão. Um, Portanto, tirando o que é inútil e usando o que é útil. Um, e, portanto, essa mais-valia faz com que haja uma grande aceitação por parte das forças de segurança, organismos ou pessoal ligado a essa área, a área militar e a área policial. No entanto, hoje em dia, não é tanto assim. Hoje em dia, a parte civil está bastante desenvolvida. Se queres que diga, eu fui formador da Academia da Força Aérea durante 4, 5 anos e a essência da modalidade é igual, digamos assim. Os objetivos diferenciam-se. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aquilo que acontece quando eu estou a dar esta modalidade para uma força de segurança, o currículo, na essência, é igual, os princípios e as normas são iguais, os objetivos são diferentes, porque um agente de autoridade não pode usar força excessiva ou o que seja, não é? Tem que ter técnicas de controle do agressor, com mais desenvolvimento, e a parte do civil não. O civil tem que prevalecer e, se possível, até fugir. Portanto, mas na essência a modalidade é igual. É uma mais-valia para as forças de segurança e para o pessoal ligado à área da segurança ou militar, porque vamos diretos a um ponto, não é? E tentamos abordar os cenários em que estes indivíduos estão envolvidos diariamente. Portanto, selecionamos um currículo específico, vemos o que é que acontece nos cenários onde eles estão a trabalhar, digamos assim, e tentamos encontrar soluções que sejam mais eficazes. Qual é a nossa mais-valia? Opa, e o Atílio também sabe disso. Há 20 anos atrás, um agente de autoridade, e ainda acontece, ainda acontecia há bem pouco tempo, é ensinado a achar que com chaves e com luxações e com algo do género consegue controlar um indivíduo verdadeiramente motivado para provocar dano, para provocar o mal. E a realidade mostra-nos que não é bem assim. E infelizmente, se as pessoas acordam tarde, tem uma surpresa grande quando realmente a coisa dá para o torto. E portanto, nós pegamos nos incidentes, analisamos como é que eles funcionam e tentamos encontrar soluções que sejam eficazes para, no âmbito das funções de cada um, hum, as coisas correrem bem, quer para os dois, para as duas pessoas, quer para o agressor, quer para o próprio agente. É evidente que isto é tudo um bocadinho fantasioso, porque na realidade, na prática, se as pessoas não treinam em pressão e se não testam aquilo que têm conhecimento, vão ficar sempre na teoria e depois as coisas não dão asneira, não é? Porque é o que nós vemos hoje em dia, não é? Exatamente. E tu falaste muito bem agora que é o testar as coisas em pressão, que é um tema que nós até falamos muitas vezes, que realmente um atleta de MMA desportivo está mais preparado para um confronto físico do que um agente de autoridade, completamente, Completamente, sim. para submeter, etc. Porque são testados na pressão da competição, em que está lá outra pessoa que o quer magoar verdadeiramente e que não está só a fazer drills de faço eu, faço tu. Com isto, o Krav Maga traz algum encanto. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho visto ao longo dos anos que há uma série de praticantes que até eram bons praticantes de alguns esportes de combate que depois acabam por migrar para o Krav Maga porque sentem-se assim um bocado encantados com o facto de a regra é que não há regras, é aberto, aproxima-se mais do cenário real e às vezes, por exemplo, vou falar para mim, é óbvio que eu, à medida que fico mais velho, não consigo competir com um jovem no pico físico. O Krav Maga não tem isso. O Krav Maga oferece uma série de respostas diferentes. Olha, eu vou dar o meu esclarecimento humilde sobre a questão do que tu falaste agora, que é, eu fui aprendendo a modalidade ao longo dos anos e és testemunha disso, os meus melhores alunos, os meus melhores praticantes adaptam-se facilmente a qualquer desporto de combate. Jiu-jitsu, kickboxing, boxe, até porque o boxe é uma modalidade nuclear do Krav Maga e, portanto,
todos esses conteúdos, na essência, são transmitidos por mim, porque fui absorvendo esses conteúdos com as pessoas que me ensinaram, e não há nenhum atleta que eu tenha, atleta neste caso, praticante cravista, que também alguns são atletas, porque praticam outras modalidades, que não tenha esse cunho de se poder adaptar. E o que acontece é, quando chegas a uma certa idade, começas a perceber que se te focas demasiado naquilo que é técnico e bonito e coreografado, se tens um problema na rua, vais perceber que uma percentagem muito pequena daquilo que aprendeste durante 20 anos vai ser verdadeiramente útil. E nós procuramos, através do trabalho de pressão e do treino em pressão, como fazem muitas vezes no MMA, perceber como é que as coisas realmente funcionam. A nossa diferença é que, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu estou a treinar um jab cross ou o que seja, na realidade o meu jab não é um jab, na realidade o meu jab é um finger jab. Estás a perceber? Que é a mesma coisa que até alguns artistas, alguns praticantes da MMA fazem com falta, não é? John Jones e por aí fora. Nós fazemos aquilo como uma mais-valia. Qual é a questão? A questão é que tens que saber fazer um jab. Percebes? Portanto, agora, se pegares nesta abordagem e fezes um transfer para tudo que são conteúdos técnicos, por exemplo, o meu tip, o meu pontapé frontal, o meu Maigeri, ou queiras chamar, é um pontapé ao baixo ventre. Portanto, mas se eu não sei fazer tecnicamente um pontapé, não é o pontapé aos testículos ou ao baixo ventre que vai resultar. Eu tenho que ser tecnicamente exímio a executar o pontapé. Depois o meu Krav Maga, aquele que me foi ensinado, ensina-te a iludires o agressor com alguns princípios, o princípio do ataque contínuo, o princípio do atacar alvos vulneráveis, o Retsev, implica eu enganar o adversário. E, portanto, há aqui uma estratégia tática. Portanto, nós juntamos uma estratégia técnica, uma estratégia tática, exatamente como acontece no MMA. A questão é que no MMA o objetivo é pontuar e no meu mundo o objetivo é que o agressor não tenha capacidade de continuar a agressão. Portanto, a ideia é anular a agressão o mais rápido possível. E por isso é que se torna útil. Percebes? Por isso é que se torna útil. E é por isso que nós conseguimos, vou dar um caso, eu tenho atualmente um aluno que teve um AVC em 2008, portanto tem o lado direito completamente paralisado, e eu a primeira coisa que eu fiz quando ele me pediu para ter aulas comigo é, olha, a fuga para ti está fora de questão. E portanto, das duas uma, eu vou-te ensinar alguma coisa, mas a ideia é que tu consigas ter alguma ferramenta que te possa ser útil, tendo em conta as tuas limitações físicas. Porque nós todos temos limitações físicas, como disseste há bocadinho. Eu não tenho 20 anos, já tenho 48. E portanto, a minha habilidade física, embora eu acho que por acaso estou cada vez melhor. Qual a propaganda? Exato. É fazer exatamente uma contenção de esforço, porque os cenários, como é óbvio, tu vais medir forças com alguém. Aliás, o Krav Maga não tenta ir pela força, exatamente. A força é a última capacidade que eu vou requisitar, embora ela seja treinada. Eu tenho muito mais, e nós também provavelmente vamos falar sobre isso, eu tenho muito mais cuidado na minha metodologia de ensino em treinar coordenação, a precisão ao alvo, a velocidade, a rapidez de execução, a movimentação, porque é isso que me abre ângulos, é isso que me abre a hipótese de finalizar com mais facilidade um adversário, que é, na maior parte das vezes, mais forte que eu, está acompanhado, está armado, e, portanto, eu parto sempre do princípio que há uma vantagem, seja ela qual for, da parte do agressor perante mim, eu tenho que ter outra, e portanto a minha vantagem é exatamente não ter regras, ter uma componente tática muito bem definida nestes cenários, e o resto, a parte técnica, pá, a parte técnica toda a gente faz, não é? Toda a gente sabe dar um murro, toda a gente sabe pegar. Mas a minha parte tática, por exemplo, se eu tiver uma cadeira ao meu lado que possa usar como arma de oportunidade, é isso que eu vou usar. Se estiveres a par, porque sabes disso, trabalhaste na noite, trabalhas na noite, sabes muito bem que isso acontece, às vezes nós temos uma solução ao nosso lado, até temos a fuga acessível, mas porque treinamos kick ou jiu-jitsu ou o que seja durante muitos anos, os nossos reflexos, a nossa reação vai ser, vai ser aquela que nós treinamos durante esse tempo todo. E há um grande mestre nesta modalidade que diz isto, que é, nós podemos ter o azar de treinar 20 anos a coisa errada, não é? E quando as coisas depois dão para o torto, mas também há aquela questão de, opá, se eu durante 20 anos treinar algo seja como o Krav Maga, aquele que eu ensino e que tento ensinar,
e não precisar dele, tudo bem, mas durante esses 20 anos eu precisar uma só vez daquilo que fui treinando durante esse tempo todo, já valeu a pena treinar esse tempo todo, percebes? E portanto temos esta perspectiva, não é? Claro, Um, claro, que, é, claro. que é o que muitas vezes não acontece em muitas modalidades ditas de artes marciais, de esportes de combate, ou que seja, porque o foco é diferente, não é? O foco é diferente. Tu preparas um gajo para ir para o ringue, ou para o tatame, ou o que seja, pá, não estás preocupado em estudar qual é a categoria de peso em que ele vai competir, eventualmente, se há, pá, como a gente já fala muitas vezes, depois temos os escalões de idades e por aí fora, pá, nada disso para nós interessa. Nada disso para nós, Exatamente, nada exatamente. disso para nós interessa. Falámos em professores aqui. Hum. Tu, quando começaste a tua formação em Israel, foi nos inícios mesmo, estiveste lá nas trincheiras mesmo e conviveste com os grandes nomes, com os criadores, Sim. com as mentes mesmo. Foste mesmo beber à fonte. É. Sabes o que é que me aconteceu? Como eu disse no início da conversa, eu tive um pequeno contacto inicialmente com alguém que tinha tido formação, tinha feito um cursozito de Krav Maga em França. E tive logo aí nasceu um bichinho, mas a minha, epá, lá está, tu conheces-me e hum, comecei a achar estranho algumas coisas, comecei a achar estranho as formações muito rápidas, de 3 4 dias, e agora pega lá um diploma, opá, e eu vou-te contar isto porque isto serve, isto é o que eu conto também aos meus treinadores, àquelas pessoas que eu formo, e serve também até de auxílio para quem procura seguir carreira na área do ensino, principalmente da modalidade, que nós vamos iniciar brevemente um curso de treinador, portanto também serve um bocado por isso. Que é, às vezes nós comemos com os olhos, percebes? E queremos tudo rápido, queremos tudo instantâneo. Eu, quando comecei, como toda a gente, tinha acesso ao dourado, ao que brilha. Porque eu, quando comecei a pesquisar, pá, via o logotipo, o Kathman, que é o logotipo tradicional do Krav Maga, que são duas letras em hebraico, são as iniciais, Krav Maga. E pesquisei e estava sempre com uma organização em Israel, mesmo a própria organização de Emil Lichtenfeld, que foi a pessoa o criador da modalidade, a sede da ICMA, da Israeli Krav Maga Association, era em Netanya, em Israel, e eu entrei em contato com eles, mandei um e-mail, mas também entrei em contato, agora não vou dizer o nome, porque não vale a pena, porque a organização ainda existe, existem outras, e mandei outro e-mail para outra organização que também, pá, que me parecia mais brilhante. Era DVDs, era t-shirts todas pomposas e pá, aquela cena, aquele aparato todo. E na altura, pá, havia um curso a decorrer em Londres, com essa tal organização, e em Israel. Os gajos estavam lá sediados, pá, eu o e-mail mandei para Israel, os gajos respondem, pá, tu se quiseres, vais cá treinar. Do outro lado, o que havia o curso de treinador em Londres, entrava na sexta-feira, saía na segunda-feira com um diploma, dava-me um DVD, podia ser representante daquilo cá em Portugal, e eu achei estranho, meu, eu achei aquilo um bocado estranho. A nível de montantes que ia É, despender era o mesmo, e eu, igual o peraí, Brasil fala, o Telecurso 2000. exatamente, parecia o Bulical, aquilo, o gajo. Mas eu olhei para aquilo e pensei, não, se eu vou gastar, não, pá, na altura não me lembro, mas era uma verba já grande, vou para Israel. Opá, e vou para Israel, digo-te uma coisa, eu avisei os meus pais na altura, eu fui para Israel uns dias antes da véspera de Ano Novo, e digo aos meus pais que vou para Israel dia 26 ou 27 de dezembro. E os meus pais na altura, tu és maluco, tu vais para Israel, aquilo é só guerra, é só malucos e cenas e tiros e bombas e o caralho, e toda a gente a morrer. Pá, que é uma coisa que pronto, eu também tinha essa ideia, porque um gajo vê na televisão ainda agora, não é? Um gajo vê, fogo. Mas fui. Opa, e quando chego lá, olha, a primeira coisa que eu tenho é um choque cultural, porque começo a ver aquilo, um país altamente desenvolvido. Pá, notas que há questões de segurança que são para nós um bocado, foram para mim um bocado surpresa, não é? Revistarem bagagens, os questionários, que depois começou a Diferente, né? ser. Começou a ser norma um bocado depois dos incidentes do 11 de setembro e por aí fora, começou-se a ter mais cuidado, e depois o que acontece é quando começou a haver atentados terroristas aqui na Europa, começaram a ter os mesmos cuidados que em Israel sempre tiveram. Nos locais, nos aeroportos e nos locais públicos, pá, as pessoas têm cuidado. Há questionários, quem não deve, não teme. E eu tive esse choque, pessoas armadas, mas cheguei lá e senti-me altamente seguro. E vejo um país altamente desenvolvido. E não vejo guerra, porque a primeira vez que eu vou, o país não estava em guerra. Aliás, eu só estive lá em 2006, quando houve um conflito com o Líbano.
e pouco ou mais tive de contactos de verdadeiramente em países. Aliás, nós éramos para ter ido já algumas vezes nos últimos anos e pronto, com aquele conflito que houve em Gaza, que eu espero que esteja prestes a ser resolvido, tivemos que anular essas viagens, mas há sempre zonas que temos de ter cuidado, mas eu fiquei surpreendido. E a primeira vez que fiquei surpreendido, não fiquei só surpreendido com a parte cultural, fiquei surpreendido porque cheguei lá e levei no focinho, como se costuma dizer. Porque eu cheguei lá com uma perspectiva de um Krav Maga coreografado, não é? Uma coisa muito deslavada do sistema em que aprendes a defender uma faca e uma pistola e uma porcaria assim do género. Opá, chego lá e se um gajo tenta dar pontapés, takedown e leva-te para o chão e dão-te um nó. Se um gajo tenta dar um murro, o gajo dá-te um pontapé na cabeça. E portanto é sempre um jogo de gato e do rato, é um jogo de xadrez, é um jogo de MMA, é um jogo de estratégia. Se os gajos veem que tu és forte numa área, jogam com outra. E foi uma surpresa de caraças. Porque um gajo, eu peguei, sei lá, que isto vale, e eu que vinha do Karaté, não valia atacar à cara, ui, então. E um gajo ainda se tenta safar com aquilo que tem, mas depois, pá, e fiquei agarrado àquilo. Tanto é que no verão a seguir, fui bem a primeira vez, estive lá um mês. E depois foi sempre assim, 2, 3 vezes por ano, ia para lá e bebia da fonte, pá, fui conhecendo as velhas, começava, aliás, o sítio onde eu fui parar, que era a Tajel Krav Maga Association, e eu representei essa organização durante mais de 10 anos. E uma pessoa chega lá e aquilo, Tílio, era um bunker debaixo de uma casa, não tinha balneário, era uma cena que tinha uma cortina para trocar de roupa, um tatame que era um tapete todo roto, mas que um gajo olhava para aquilo e fogo, estes gajos não limpam esta porcaria. Sabes aquele underground, quase como acontece com aqueles ginásios de boxe nos Estados Unidos, do Bronx. Eu chego lá e vejo uma cena tipo, o que é isto? Estes gajos vão-me matar aqui. O gajo ia treinar à noite, as janelas tinham grades, e um gajo pensava, fogo, se estes gajos matam-me. E eu sozinho, o menino. Opa, o que é certo é que o balhote, o Ryan Gideon, recebeu-me como se fosse, pá, como se fosse, porque viu-me ir para lá sozinho, viu-me a insistir em aprender, viu-me a ser humilde e acolheu-me com quase, depois transformou-se quase uma relação de família. Uh, e a minha sede de querer conhecer mais e de ter mais conhecimento levou-me, como eu digo, os primeiros anos ia 3, 4 vezes, depois comecei em 2006, 2007 a começar a levar gente comigo, que depois a gente vai falar algumas histórias engraçadas, porque o grupo foi crescendo, mas eu fui conhecendo, opa, e uma coisa que acontecia, eu chego lá ao local que eu te disse, em Netânia, e era um dos ginásios mais antigos onde Imi chegou a dar aulas. E olhas para a parede e está lá toda a gente que tu começas a perceber que são referências, não é? Cá fora. E tu, fogo, afinal isto é a verdadeira fonte. E era a verdadeira fonte, não só por saberem o que estavam a fazer, porque pá, lá está, não tens hipótese ali de falhar, não é? Não, ou é ou não é. E olhas para a parede e tens lá a comprovação daquilo que é a mais-valia do que te estão a ensinar, porque está lá toda a gente e opa, onde orgulhosamente eu também estou hoje, não é? Ahm, e pronto, o percurso foi seguindo, pronto, foi seguindo. Sabe que curioso? Diz. Eu lembro, eu trabalhei 12 anos na área de segurança, né? E na Sim, altura no que eu trabalhava na área, eu fiz a escolta de alguns empresários e tal. E era muito comum, estava muito comum, era o auge dos sequestros, né? Que sim, aconteciam, principalmente em São é, Paulo, de autoridades. E um dos cursos que era muito almejado na altura, é a proteção de pela vidas. segurança privada, era um curso que acontecia em Israel, né? Sim, era Na da altura, ISA. e Acho que eu era não da ISA. tinha, eu não lembro, mas pronto, existia esse curso, era como se fosse uma universidade da segurança privada, fazer esse É, curso israelita, que era o curso de segurança privada israelita. E sim, aí eu não tinha grana na altura, não consegui ir, muitos amigos meus foram, voltaram fascinados, porque falou, meu, uhum, quase nos mataram lá, mas é, aprendemos muito. Era um curso voltado à área de segurança, para questão muito mais a questão de antiterrorismo, adaptado para a questão de sim, antissequestro, mas era muito aplicado o uso do Krav Maga mesmo, porque a segurança privada está muito ligada nesse mundo rápido ali de dentro de ambientes confinados, que você tem claro, muito espaço, né, para reagir e mobilizar uma arma, uma faca, uma arma branca, ou uma sim, arma de fogo. Mas aí eu dei sorte que depois a empresa que eu prestava serviço, ela proporcionou a vinda de uma pessoa de Israel, e sim, aí deu uma semana ali de um curso, lógico, ninguém sim, saiu com claro. diploma, Não, mas a não. gente teve uma noção do que é a segurança em Israel. E cara, nos surpreendeu muito.
Daniel, a questão olha, pronto, estamos a falar da parte cultural e agora isto também é importante porque os treinadores que eu fui formando ao longo dos anos, eu tive essa preocupação deles terem acesso àquilo que eu te vou dizer, que é, tu tens contato com pessoas lá que ao teu lado, tipo, opa, pronto, são pessoas normais, até mesmo mulheres, e de repente estás a falar com uma rapariga e ela é condutora de um F-16, é piloto de um F-16, ou é comandante de um batalhão qualquer, e é uma pessoa que tem 20 e poucos anos e tu és, fogo. E a nível da segurança é igual. Tu tens mesmo unidades do exército americano a terem formação em Israel de forma contínua com putos de 20 anos. Porquê? Pá, eles simplificam a abordagem e tornam-se exímios por necessidade. E a experiência que eu tenho de conhecimento, que eles fazem isso de uma forma transversal a nível cultural, é pegarem naquilo que vêm fora e adaptarem à sua realidade, com pequenas alterações ou grandes, mas adaptada à realidade, mas tirando o que é inútil. É quase como chegares a um carro e queres pôr o carro mais rápido, opá, tem que mexer no motor, tem que tirar peso, tem que meter aqui um. Eles fazem isso com quase tudo. E depois são pessoas, na sua maioria, altamente inteligentes. Também por necessidade, não é? Porque é uma questão de sobrevivência. E depois dão os exemplos, opá, as pessoas podem gostar ou não gostar. Outra questão que eu falo sempre é política e religião no meu local não entra, mas eu dou uma palmatória que é, pá, os resultados estão à vista, não é? São um país que, embora possam ter muito benefício a nível internacional, são um país que defende de uma forma muito, muito aguerrida o seu nacionalismo porque é uma questão de sobrevivência. Exato. E isso depois pode ser usado exatamente por pessoas que, como tu, tiveste o acesso. Pá, se estes gajos sabem mais que eu e se me podem ensinar nesta área específica, que no fundo podes pegar nesse exemplo e pegares isso e transferir para o Krav Maga, como podes usar isso na parte tecnológica, nos processadores de computadores, na parte médica, uh, o que for. Estes gajos inventam algo baseado no que é a necessidade e no baseado naquilo que têm. E pá, e transformam, pá, aquilo que eu vejo é que transformam quase sempre tudo o que é bom em algo Adaptabilidade. melhor. Não é? Em algo melhor. Não é? Olha, tu nunca tiveste nenhuma situação lá, de tantas vezes que foste, que tiveste que ir para os abrigos? Pá, tive um cenário, lá está, quando houve penso que foi em 2006, que eles entraram em conflito com o Líbano e havia, como é óbvio, nós víamos um cenário de país em alerta, sirenes a tocar, aviões a passar sistematicamente a levar tropas para norte, e tive um ou dois exemplos pela primeira vez, de cenário de procurar, como é óbvio, quando a sirene toca, és aconselhado a procurar refúgio, e quase todos os edifícios têm bancas. Tive cenários em que vi o desarmar de um objeto de um engenho explosivo no meio da rua. E tive uma experiência também com algum pessoal que estava, pá, nós tínhamos o Shabat, que era o dia de descanso, e houve uma altura em que estávamos todos numa praça, porque no verão havia pronto, o pessoal reúne-se para passear, para apanhar ar e o que seja, e de repente começa toda a gente a correr. Tílio, não demorou 5 minutos em que estava tudo em estado de sítio, vias polícia por todo lado, exército por todo lado, porque houve um indivíduo qualquer que no meio da praça deu um disparo e de repente era toda a gente em cima de ver o que era, o que é que, pá, pronto, e tivemos esse caso, mas nada demasiado traumatizante, digamos assim. Se queres que diga, acho que tive mais episódios não de trauma, porque eu não tenho assim grande problema nessa área, mas por exemplo, o último atentado que houve no aeroporto de Madrid, em Barajas, e eu tinha estado lá uns dias antes. Portanto, às vezes nós corremos mais risco em cenários que até estamos mais perto ou achamos que estamos mais seguros do que propriamente em cenários como lá. Percebes? Ahm, e estás mais alerta, tu sentes que estás muito mais controlado. Pode acontecer, mas incidentes acontecem em qualquer lado. Ainda agora houve mesmo lá em Israel, estás numa esplanada e de repente aparece um indivíduo, por razão, na maior parte política, e começa a esfaquear toda a gente e não pergunta pelo passaporte primeiro, não é? Vai começar a esfaquear quem lá estiver. Um, mas Viu? felizmente nunca tive nenhum incidente, e mesmo em cenários, em locais um, potencialmente perigosos, opa, eu sou português, portanto, nós estamos ainda, por causa do Cristiano Ronaldo, temos ainda
Está neutro, está Uma neutro. boa imagem, e portanto, pá, pronto. Mas O Tuga realmente tem uma mais-valia que é dar-se bem com toda a gente. E é uma coisa pá, muito cultural nossa, né? Da nossa pá, sabes cultura. que eu não tinha essa noção, mas eu mesmo lá, o pessoal, eu conseguia-me, até pela minha aparência, pá, estar e depois pá, o pessoal diz que eu tenho um sotaque, pronto, que se adapta bem àquele meio. E portanto passava bem, portanto, epá, pronto, olha, é o que é, sou moreno e tal. Pronto. Olha, a tua formação académica em educação física foi das primeiras coisas que me chamou a atenção, das Sim, primeiras vezes sim, que que a gente falou. contactámos, porque eu lembro de estar a assistir a uma aula tua e estar a pensar assim, pá, espera aí, mas este gajo está a dar as aulas, mas está a dar as aulas com didática, com princípio, meio e fim. Não está só aqui a despejar informação e ponto final, não, este gajo está princípio, meio e fim. Pá, isto faz todo sentido. E eu comecei a pensar, pá, mas isto realmente é toda a estrutura que tu aprendes na universidade de didática de ensino, principalmente para os miúdos. E depois falei contigo e tu disseste-me que realmente pegavas nessa matéria toda do Krav Maga e que aplicavas às formas de ensino tradicionais. É. Olha, tudo. Pronto, eu vou chutar um bocado a bola para o teu canto, para o teu campo, que é, tu tiveste acesso, em termos de métodos de formação, conteúdo técnico, ou o que seja, a toda a informação que outros pares teus tiveram. E a tua perspicácia, e a tua inteligência, o teu caminho, que também fizeram-te seguir uma área de formação na área desportiva, fizeram com que tu pegasses naquilo que te foi dado e transformasses em algo melhor, certo? Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu tinha a minha experiência. Pá, depois também tem a ver um bocado com perspicácia e tem a ver com o facto de eu querer sempre. Eu sinto um chamamento grande na minha atividade. Eu penso que a minha atividade não é. Eu não a vejo como um trabalho, não a vejo como uma profissão, eu vejo quase como uma missão. E quero fazer o melhor trabalho possível. E penso que também parte por ser um reflexo daquilo que eu queria que fizessem comigo, que é se eu tenho um mestre que me quer dar o melhor. Eu vou me sentir melhor. E eu faço isso com os meus alunos e faço isso com quem me procura. E, portanto, seria medíocre da minha parte não querer fazer isso. Pá, tive a sorte, no meu percurso de vida, de juntar as peças do puzzle que me faz ser o que sou hoje. Juntar a parte académica com a parte técnica do Krav Maga e com a parte tática e com a parte de ensino foi a primeira premissa, mas depois é a experiência, não é? É saber o que é que resulta e o que é que não resulta no ensino. É saber dividir a aula por etapas, mas não é só isso. É saber a nível biomecânico como é que eu ensino determinado gesto, dividindo esse gesto por partes, para que o aluno A, B, C ou D consiga beneficiar. Porque eu apanho um gajo que já fez boxe ou que já fez kick e não tenho que lhe ensinar propriamente a rodar o pé de trás ou a movimentar-se ou a ter uma sincronização correta de braço e pernas, porque ele já tem isso. Mas o aluno está a começar, sim. E se o professor ou treinador não tem uma experiência de ensino, uma aprendizagem no seu percurso, que lhe permita, ao nível metodológico e didático, perceber como é que deve repartir ou como é que funciona o movimento, o que vai acontecer é que ele está a corrigir um murro na mão e o problema às vezes está no pé. Portanto, e essa abordagem, como é óbvio, a minha formação académica deu-me essa mais-valia. Mas também te digo que é uma questão de perspicácia, de inteligência e de querer fazer o melhor possível. Porque há pessoas que tiveram o mesmo acesso a conteúdos que eu e não pegaram nisso e transformaram em algo melhor. Tu acreditas que é uma mais-valia tua essa abertura à informação, a forma como eu tenho visto ao longo dos anos, tu a promoveres e a abrir seminários, Completamente. por exemplo, de Lightweight, com o David Luke, que é uma estrela mundial de Sim, Lightweight. e fizemos contigo, e fizemos. Repara, eu fiz sempre um cross-training marcial com toda a gente, porque a única maneira que eu tenho das pessoas que estão comigo perceberem se estão a aprender de facto coisas úteis é naquilo que são conteúdos idênticos nas modalidades que nós incluímos no Krav Maga, é irem a essas próprias modalidades e verem se adaptam àquilo que estamos a ver e que estamos a fazer. Opa, e as experiências ao longo dos anos são mais do que claras. Opa, mas estamos a falar de seminários de MMA, de, como tu falaste, Lightweight, de Jiu-Jitsu, de Kick, e quase todos estes eventos, Tílio, mesmo quando o MMA, estamos a falar, por exemplo, nós em 2010 levei um grupo de pessoal à França, a um seminário da Venom, com o pessoal do Brasil, o Vanderlei Silva, o Shogun Rua, o José Aldo.
Opá, e éramos para aí que 6, 7 gajos que fomos e aquele veio. E estamos lá nesse evento e, opá, e o pessoal, nós estávamos completamente à vontade e ao ponto de que os treinadores, os mestres estavam a dar o seminário e estavam para aí 400 pessoas, vinham para a nossa beira, usavam-nos como exemplo, numa altura, eu penso que foi para aí em 2010, à volta disso, em que o MMA começa, pá, a bombar e o pessoal começa a ver lá fora aquilo. E nós estávamos lá como se nada, pá, totalmente inseridos no contexto. Tu és testemunha disso, mesmo em eventos de kickboxing, mesmo em eventos de boxe, porque é uma maneira de nós termos uma validação correta do que estamos a ensinar face aos nossos alunos. E é uma mais-valia também, porque o pessoal não fica preso ao conforto. O conforto nesta área é fatal, percebes? O conforto. E infelizmente, também vou dar agora um alerta nesta modalidade. Infelizmente, o conforto faz com que o Krav Maga seja ensinado de uma forma mais profissional ou uma forma mais civil. O conforto faz com que uma grande parte da modalidade seja medíocre. Medíocre. Porque é fácil ensinar estupidez aos alunos. Pá, o meu mestre dizia-me isto: nós somos capazes de ensinar a uma pessoa que não sabe nada que a raiz da árvore é em cima e que as folhas são em baixo. E a pessoa acredita-se. Percebes? Porque tu és o mestre, a pessoa vai se acreditar em ti porque vês-te com um exemplo. Se não Uhum. fosse um gajo honesto, sério, se não tivesse espinha dorsal, pá, quer dizer, e a minha espinha dorsal faz-me pôr no desconforto. E sempre pus o pessoal nesse desconforto, mas não os mando para lá sem saber o que é que vão fazer, não é? Porque eu fiz isso próprio comigo, não é? Não temos, não há outro Olha, caminho. dando aqui um salto de alguns anos, Sim. mas o projeto Hangar. O projeto Hangar foi um projeto que veio revolucionar o cenário do Krav Maga, pelo menos aqui no norte do país. Opa, e olha, vou falar outra questão, que é o espaço de referência da modalidade. Toda a gente ainda fala do Krav Maga do Pinheiro Manso, porque eu abri o meu primeiro ginásio em 2005, o meu primeiro espaço em Ramalho. Foi o primeiro espaço no Porto dedicado exclusivamente. Aliás, foi o primeiro espaço a nível nacional criado de raiz para ser abordada a modalidade. Estamos a falar de 2005. E é um espaço pequenino. Ahm, Nós chegámos a ter 30 pessoas num espaço que tinha 120 metros quadrados. O pessoal passava na rua, porque o ginásio era à face da rua, e era tudo à mocada, aquilo tudo embaciado, e as pessoas assustavam-se. Mas o que é certo é que aquilo era a referência, e ainda hoje muita gente fala desse espaço, como um espaço de referência, que foi aí que se passou muita coisa. E foi aí que demos os primeiros passos de desenvolvimento da modalidade, de como eu aprendi e como eu ensino. Eu, como já falei, até me provarem o contrário, eu fui a primeira pessoa a formar-me como treinador em Israel. Não tenho, como é óbvio, exclusivo desta modalidade, porque isso não existe, mas dei esse passo e esse caminho é facilmente comprovável, porque as pessoas vão ao YouTube e conseguem ver lá o meu percurso. Mas o ginásio foi crescendo, o espaço foi crescendo até ter a dimensão do hangar, que está prestes a dar outro passo. Nós ainda estamos aqui a tentar pôr as pecinhas todas no puzzle, que não vou abrir agora, porque senão. Mas prestes a dar um passo mais amplo naquilo que é a abordagem. Temos estado um bocado em banho-maria, digamos assim, porque esta história do Covid veio-nos atrasar, veio-nos fazer aqui um passo, um intervalo, e tivemos aqui desde 2020 até hoje, tivemos aqui um setback que nos fez pensar, ora bem, isto mudou completamente tudo durante estes 3 4 anos em que nós estivemos parados e agora estamos em 2025 e o tempo passa muito rápido. E nós temos que mudar. Pronto. E quando eu abri o hangar em 2019, 2020, estávamos num crescimento contínuo quer de nosso, quer da modalidade a nível nacional, e depois houve aquela paulada. E voltamos atrás, não é? Voltamos atrás. Houve muitas paragens, tivemos parados muito tempo, toda a gente sofreu com isso. Epá, e voltar a ter o que era, as coisas tiveram que mudar necessariamente. Eu hoje tenho olha, uma coisa que tu vês, eu hoje tenho um leque muito grande de PTs, de personal training, de direção para personal training, que na altura não tinha, porque eu nem sequer era uma área que eu achasse, pá, que me motivasse. Não tinha essa perspectiva. A minha perspectiva de ensino é aulas de grupo, siga. Porquê? Porque a minha intenção era dar aquilo que me foi passado, dar aquilo às pessoas de forma mais ampla possível. E eu basicamente sou quase um. Olha, estás a ver um prisma em que a luz reflete para os outros? Eu vejo mais ou menos como isso. Eu não quero nada para mim e eu transmito para os outros. E quanto mais gente conseguir se abranger, melhor.
Opa, em 2020, 2021, 2022, eu comecei a ter outra perspectiva. E não foi só pela questão monetária. Comecei a ver mais um e mais um. E agora chega-me uma senhora que foi vítima de violência doméstica. Agora chega-me um miúdo que sofreu de bullying. Agora chega-me um agente da PJ que necessita disto para o trabalho. E eu comecei a abordar isto de uma forma mais direcionada. Felizmente, como disseste há bocadinho, a minha parte académica, a minha parte de experiência profissional e a minha parte técnica e tática, consegui pegar e vou, cada cliente que eu tenho, eu consigo direcionar, de acordo com os objetivos que tenho, consigo direcionar o currículo que possuo para essa pessoa. E começo a ver um benefício motivacional, quer meu, quer do próprio aluno. E é o que eu digo, o meu mercado, o meu leque de alunos de personal training é muito maior hoje em dia, porque na altura não era, nem existia. Dava uma ou outra aula porque me pediam, mas as aulas de grupo neste momento divido quase 50-50 com as aulas de personal training. E é muito motivante, percebes? Porque é desgastante, obviamente, tu sabes disso. Eu chego a dar 9 aulas por dia, um gajo chega ao fim do dia, nem consegue pensar, não é? Porque o trabalho de personal training no Krav Maga não é propriamente dizer para fazer flexões abdominais ou elaborar um plano de treino de reforço muscular. Não tem minimamente a ver com isso. Basicamente eu faço de agressor 9 vezes por dia. E fazer de agressor 9 vezes por dia não é propriamente fácil. Porque eu posso fazer de agressor para uma senhora de 50 quilos que foi vítima de violência doméstica e que não sai de casa, e como eu tenho 80 quilos, para mim, ou tenho capacidade técnica, o meu trabalho físico não é muito desgastante, mas o meu trabalho mental é. Mas também tenho alunos com 90 quilos ou 1,90 m, em que basicamente estou lá com eles uma hora e, quer dizer, tenho que dar o litro e se não me mexo, eles arrebentam-me a cabeça, não é? E portanto o meu dia-a-dia, o meu dia-a-dia não é propriamente fácil. Mas é motivante, percebes? É motivante. Mas é uma adaptação, não é? Ô, Vitor, só uma pergunta. Insistir nessa pergunta. Hoje a procura pela vossa aula, pela modalidade, é muito mais, então, por pessoas civis e não pessoas... Pá, temos de tudo, temos de tudo. Eu tento mostrar nas aulas de grupo, porque eu nas aulas de grupo eu faço questão de não dividir as pessoas por níveis, por graduações, por quer que seja, porque nós temos de estar todos em conjunto a treinar uns com os outros. Aliás, eu não tenho nada. Aliás, o sistema de graduações está implementado no Krav Maga desde a década de 80. Há organizações que o seguem, há organizações que seguem graduações por níveis. No meu âmbito, embora eu tenha desde sempre autorização para o fazer, eu nunca. O pessoal que quis ser graduado comigo foi comigo a Israel, foi graduado pelos meus mestres, mas eu não incluo isso nas minhas aulas regulares, porque há uma coisa que nos prejudica logo na própria modalidade, que é tu chegas a um sítio e vês alguém com um cinto ou com um nível qualquer, porque tem umas estrelinhas ou umas faixazinhas no braço, e já estás a fazer juízo de valor sobre aquele indivíduo, que não vais fazer no cenário real. Portanto, eu tento que na minha aula haja um tubo de ensaio para aquilo que vai ser encontrado no cenário real. Qualquer aluno que chega à minha aula não sabe se a pessoa está a treinar há 10 anos, ou há 15, ou há uma semana. E não é a parte técnica, não é o tempo que é o fator essencial para a prática ou pela excelência da prática da eficiência técnica, ou que seja, que vai influenciar o aluno. Porque eu tenho alunos que treinam há 3 4 anos e que são máquinas, porque treinam todos os dias, e tenho alunos, pá, que eu não vou dizer quem são, que pela vida e fazem as coisas de uma forma, tipo, vem aqui, é uma questão mais mental e tal, e treinam comigo há mais de 10 anos, ou 15, ou o que seja, e não há uma evolução tão grande quanto isso. A pessoa que chega ao meu ginásio, ao meu espaço, não tem a noção se aquele indivíduo treina há algum tempo ou há muito tempo. E é isso que vai acontecer no cenário de rua. E treinam todos em conjunto. E vou dizer o porquê. Pegas no exemplo de, ok, estamos a abordar cenários de ataque com faca, ok? Com arma branca ou perfurante. Uma mulher que pega uma faca cria-me tanto perigo como um miúdo de 14 anos, como um indivíduo de 1,90 m. Aliás, qualquer pessoa que esteja na minha área sabe que um indivíduo maluco, desvairado, com problemas mentais, é muito mais complicado de solucionar e de resolver do que propriamente um gajo tecnicamente exímio. Porque o gajo que sofre de problemas mentais ou que está sob o efeito de alguma substância é totalmente imprevisível. E resistência à dor, o stress, a adrenalina, num cenário real, pá, o Atil sabe disso, não é propriamente a parte técnica que é bonito, é o que é eficiente, não é? E portanto, quando chegas a uma aula minha,
pá, não te fies no tamanho das pessoas, porque às vezes o gajo mais pequeno é o gajo que é mais perigoso. E o gajo maior, pá, depende do que a gente estiver a fazer. Eh, Na parte Olha, da segurança, isso é fundamental. Na parte da segurança é fundamental, porque o Atilo está mais ligado a essa área do que eu, mas ao tipo de pessoa que eu quero ter à porta de um bar ou de uma discoteca, que é um indivíduo dissuasor e que tem que ter tamanho, mas o chefe de segurança, ou o que seja, não tem que ser um gajo 2x2. Tem que ser um gajo não, inteligente. Tem é que um ser um gajo que gajo que está a atuar. esteja muito consciente do perigo, que antecipe as situações, que trabalhe muito na questão do awareness, da consciencialização do perigo, porque é o gajo que vai prever o que é que vai acontecer antes de acontecer. O tipo que está à porta é o tipo que é o dissuasor, não é? É o tipo que mete medo. Mas esse não é o mais perigoso, pá. Esse não é o mais perigoso. Não é? Exatamente, É o Zé da exatamente. bolacha. Quem dá a porta é o Zé O da mais bolacha. perigoso é o gajo que não é identificável. Sabes que eu uma vez tive um episódio num aeroporto, em Ben Gurion, em Israel, em que tu não, a maior parte da linha da segurança, não é? É tudo mulheres, miúdas a fazer questionário, não sei o quê. E de repente há um stress ao lado de uma senhora que não queria abrir a bagagem. Opa, e de repente tens uma série de malta ao lado dela. Mas a primeira linha de segurança é uma linha muito tenue, muito imprevisível, de pessoal muito pá, soft. ah, e só entra a cavalaria quando de facto é importante, percebes? E esta questão da parte visual, tudo tem o seu enquadramento, não é? Tudo tem, mas no cenário que nos preocupa, principalmente a parte de vista do utilizador, do cravista, do praticante, não julguem o livro pela capa, não é? Não julguem o livro pela capa, porque a surpresa depois vem a seguir, não é? E é por aí. Exato. Exatamente, exatamente. Há também uma fase da criação da federação. Eu lembro de tu andares atarefadíssimo com as reuniões e com Olha, ainda hoje tivemos uma. todas as situações legais, não é? Sim, A criação da federação também vem pela dificuldade de regular a modalidade, até sim. porque, infelizmente, a modalidade é uma modalidade que é muito atacada por uma série de charlatões. Sabes que eu comecei a perceber-me, eu tinha a minha visão na modalidade no início era muito reativa, tipo, não percebia como é que alguém podia cair em coisas que para mim eram óbvias, que eram tipo, olha aquilo que eu disse há bocadinho, formações de fim de semana, os diplomas, aquele show-off todo, quando na essência eu só me preocupava em treinar, eu só me preocupava em treinar, levar as pessoas comigo a treinarem. Pá, não percebia. É evidente que um gajo começa a ganhar experiência e começa a ver. Toda a gente quer tudo para ontem, não é? E os judeus, neste caso, também, pá, muitos deles começaram a ver no Krav Maga uma fonte de lucro muito grande fora de Israel. Não Israel, porque em Israel raramente, pá, o pessoal ganha dinheiro é com o ensino fora de Israel, não é em Israel. Hum, e em Portugal houve uma espécie de virose, não é? Que ainda existe. hum, em que houve um aproveitamento exatamente disso, porque as pessoas são inocentes, não é? Gostam de ser enganadas, é o que eu digo, mesmo na área do fitness é assim, e portanto, e nas artes marciais também, a questão é como eu te digo, nas artes marciais, no desporto de combate, vais para um ringue, é meu amigo, sabes, não sabes, levas, ou perdes, ou não passas a eliminatória, ou o que seja. No Krav Maga não, porque 99% das pessoas nunca vai ter um cenário de violência extrema em que a sua vida dependa daquilo que estava Exatamente. a aprender, não é? E portanto, há ali uma espécie de ilusão, não é? E depois mesmo que haja o lucro está nos outros 99, não é? Não está naquele um, portanto, não é uma coisa agora. Ilusão mesmo, porque É, há situações que são quase como aquela situação do humor americano, o Master Ken. sim, exatamente. E Portanto, tu há tens situações. hoje, mesmo com as redes sociais, tens o McDojo Life, acho eu, o Master Ken, há uma sátira grande, pá, e nós às vezes olhamos para o nosso quintal e vamos em fogo. Como é que há gajos que conseguem. Pronto, no nosso âmbito aqui nacional, eu em 2018 tomei a iniciativa de fazer a regulamentação da modalidade, porque a lei assim o obrigava, para que toda a gente tivesse que desse aulas na modalidade, tivesse acesso ao treinador, que é uma célula profissional, que é obrigatório toda a gente que está ligada a artes marciais e esportes de combate possuir. Um, Embora depois as pessoas criticaram porque o Krav Maga não é um desporto, meus amigos, o Krav Maga não é um desporto nem nunca vai ser.
mas está inserido num contexto de arte marcial e desporto de combate, porque é uma terminologia generalista que o IPDJ, que é o Instituto Português de Desporto e da Juventude, criou para nós termos um enquadramento legal para estarmos a ensinar as coisas de acordo com aquilo que é a lei, não é? E, portanto, isso foi criado em 2018 por mim, foi um trabalho demoroso, pá, muito burocrático. O primeiro curso de treinadores em Portugal, reconhecido pelo Estado, foi dado por mim e pela minha federação. De qualquer das formas, nós estamos em 2025, houve aqui um período grande de interregno, houve um período de transição em que a modalidade, em que os treinadores tiveram que se validar, digamos assim, a sua atividade. E depois houve um interregno de Covid e depois em 2022 houve mais um processo de elaboração de documentação para formalizar o curso de treinador com os referenciais que são a base do ensino da modalidade no que diz respeito à formação de treinadores. E estamos agora num processo de criação de um organismo verdadeiramente federativo, percebes? Porque o que acontece é que existem várias associações, como a minha, com a terminologia de federação. Nós, neste momento, estamos ligados a diversas pessoas que estão em diferentes organizações da modalidade a abordar a modalidade em Portugal. Portanto, houve uma criação de um comitê de formação nacional, um enquadramento que pela primeira vez foi feito no nosso país em que todos nos entendemos, com variantes diferentes da modalidade. Pá, um pouco como acontece com o Karaté, não é? Tens diferentes estilos e toda a gente se entende, tem que entender. Porque nós temos diferentes mestres, temos diferentes abordagens e temos que nos respeitar uns aos outros. Esse enquadramento está a ser feito agora e, portanto, permite que, num futuro próximo, o treinador de uma organização X que não seja a minha, possa, como é óbvio, validar os seus conhecimentos como treinador e ter a sua cédula para poder dar aulas de acordo com a metodologia de ensino que lhe foi transmitida pela organização à qual pertence. Esse passo foi dado, estamos a formalizá-lo agora. Brevemente vai haver novidades, como é óbvio, mas é sempre um processo burocrático para alguém que está como eu no dirigismo associativo já há bastantes anos, mas é uma responsabilidade que eu tenho pronto, que me coube a mim, porque também por antiguidade, mas também cabe a outras pessoas que eu fui buscar e Atílio, a questão aqui é, muitas delas chegaram a ser meus, não é inimigos, mas meus adversários, porque, e vou-te contar outra história, houve dois eventos dos quais eu fiz parte, que são os dois maiores, é o maior evento a nível internacional da modalidade, que é o Krav Maga Living Legends, que é o maior evento que engloba, em que grandes mestres da modalidade são convidados para participar. A maioria são israelitas, mas no caso concreto, europeus, estava o Paulo Pereira, que é o meu colega que está em Lisboa, que faz parte da outra organização, que também começou há bastante tempo como eu, e estava mais um francês, e nós, no primeiro contacto que eu tive, o Paulo Pereira foi sempre meu adversário. Eu cheguei a meter o Paulo em tribunal pela utilização indevida do meu logotipo, pá, aquela rivalidade norte-sul, porque o Paulo está em Lisboa e eu estou no Porto. Hoje somos parceiros, percebes? Hoje somos parceiros neste projeto. Pessoas como eu e como o Paulo, que não nos entendíamos nesta modalidade, hoje em dia entendemos. Percebes? Porque o objetivo é que a modalidade seja o mais corretamente ensinada, indiferente, pá, mas há princípios mínimos que temos que cumprir. Há princípios mínimos que temos que cumprir e se queremos que a modalidade seja verdadeiramente reconhecida e que tenha, pá, que não caia no ridículo, não é? Não caia no ridículo de ser enxovalhada pelo Master Can. O passo que tinha que ser dado era este, porque o Vítor e o Paulo não podem estar a fazer um trabalho sério e a sério e depois ter 20 antípodas do Paulo e do Vítor a fazer um trabalho depreciativo daquilo que é o Krav Maga. E infelizmente isso vê-se hoje em dia. Pá. A culpa não é das pessoas que caem nessa rede, não é? A culpa é um pouco daquilo que foi criado, porque é aquilo que eu vejo mesmo que tu vês nos atletas que vão parar às tuas mãos e que se iludem, não é? O facilitismo é sempre muito mais atrativo do que o trabalho, não é? E Exatamente. quem é que gosta de se magoar, ou de suar, ou de ter que treinar para atingir os... Pá, se eu puder ter uma pastilha, ou neste caso um papel que diga que eu sou e que tenha um idiota a dizer que, de facto, não, tu és bom, és bom. Pá, não, olha, tu falas com os meus alunos e eu dou feedbacks positivos, obviamente, mas olha que dou muito mais feedbacks negativos, muito mais. Eu não sou pago para passar a mãozinha na cabeça, eu sou pago para dizer o que está mal, porque é esse mal que vai se calhar salvar a vida de alguém no cenário real, percebes? Olha, Ah, uma situação que eu muitas vezes me questionei é que, pá, de vez em quando vejo, pá,
equipas, vou dizer assim, equipas, que dizem que estão a fazer Krav Maga e que estão de kimono e de cintos e de kimono. Pá, entretanto, isto começou-me a ser curioso, né? Portanto, isto começou-me a ser curioso e pá, o Krav Maga numa fase inicial foi de kimono. Há pessoas que usam kimono, há pessoas que não usam kimono, porque sendo uma arte marcial civil, não se usa kimono, obviamente. Olha, eu vou dizer, é fácil desmontar isso. Ora, vou começar já pela parte mais honesta possível. Tu até podes fazer Krav Maga de cuecas. Estás a perceber? Se eu te for dizer que o Krav Maga só é feito de cuecas, pá, tu vais-me dizer que eu sou burro, ou sou maluco, ou caralho, não é? Não interessa a vestuário. O vestuário é uma imagem, digamos assim, de fidelização a um certo grupo. A realidade histórica diz-nos que no início, até a década, finais da década de 70, que foi quando o Krav Maga passou a ser abordado uma perspectiva mais civil, obviamente, e há fotos disso, e me treinava de calções e t-shirt como eu treino. Não há. E no exército, obviamente, treinava com uniforme militar. E depois, na década de 80, quando a modalidade tenta, quando a associação que eu fiz parte tentou que houvesse um reconhecimento da modalidade a nível civil, qual era, na década de 80, o uniforme reconhecido para artes marciais? Era o kimono, não havia mais outra, não havia mais nada. Portanto, o judo, o karate-gi ou o judo-gi era o uniforme que havia, porque não havia tecnologicamente mais nada que o pessoal nas artes marciais usasse. Era aquilo que era a norma. E depois há uma adaptação do Krav Maga que implica uma colagem ao sistema de gradações de judo, certo? Portanto, há uma fase do Krav Maga, uma fase de histórica, em que é formalizado um currículo baseado no sistema de gradações do judo, porque era o que estava implementado na altura. O judo é muito desenvolvido em Israel. O IMI, a partir do momento em que é graduado como primeiro dan de judo, é feita uma simbiose, digamos assim, uma colagem àquilo que era a norma, e a norma era essa. O que é certo é que tu chegas à década de 90, ainda com o IMI vivo, e já havia pessoas a treinar com calças e t-shirt, porque tu não consegues treinar com karate-gi ou com judo-gi em Israel, porque estamos a falar de 30 e tal graus. Opa, basicamente começa a treinar de calças e de t-shirt, ou de calção e t-shirt, não há hipótese. E quando eu chego à modalidade, no início dos anos 2000, para eventos e para coisas formais, há um uniforme, como é óbvio, tem que ser isto mais institucional. Mas tu no treino treinas de calções e t-shirt, não há ou de calça e t-shirt. O sistema de relações é implementado, há organizações que o seguem. Eu vejo o sistema de gravações como não tenho uma opinião radical. Há organizações que estão associadas a mim que o seguem, eu valido essa intenção, mas é, na minha opinião, a médio e longo prazo, uma espécie de cancro num sistema de uma arte marcial que é considerado um sistema de defesa pessoal. Porquê? Porque o aluno é inevitável que comece a praticar para ter um cinto e o mestre começa a vender cintos. E, portanto, desvirtua aquilo que é, na essência, aquilo que é o objetivo do Krav Maga. Relativamente à roupa, há organizações que, como é óbvio, usam o Karate aqui de uma forma mais tradicional. Mas tu hoje vês, por exemplo, olha, vê a competição de Karate Contacto, acho eu, ou o que seja, aqueles combates que agora que até o Bas Rutten e o, e Karate o, e o Combat. Saint-Pierre, exato, que é Karate Combat. Alguém está a fazer aquilo com o Karate Gi? Não, para não. Não está. E Só portanto, calça. a questão é não ser radical, porque eu tenho fotos e vídeos com o meu mestre, com o Haim Gideon, em que estou a usar o meu Gi, e tens vídeos eu treinar de calções e de tronco nu, em Israel. Tens vídeos com calças de nylon, porque eram as calças que secavam mais rápido de t-shirt. Tens vídeos a treinar de... Opa, quando é que se começou a usar calções verdadeiramente mais... foi quando surgiu o desenvolvimento do MMA, porque até lá tu não ias treinar de calções que rasgassem, cara, não é? Portanto, há uma fase em que tu começas a treinar até de calções porque é o mais prático. Começas a usar luvas mais. Pá, eu cheguei ao ponto de ter discussões, que não são discussões, porque os meus congêneres em Israel desmontam depois as coisas perante quem tem dúvidas. Porque havia pessoas a dizer que não se treinava karaté com luvas de boxe, ou que não se treinava com caneleiras. Pá, são idiotas, basicamente. Porque é a mesma coisa que aquele pessoal que acha que é duro e treinar jiu-jitsu, ou treinar, desculpa, não é jiu-jitsu, e treinar chão para a gravilha. Tu deves ser idiota.
não é? Claro, Porque o que vai acontecer claro, é que não vais treinar nada. Tu vais treinar, vais achar que és duro. Mas o que vai acontecer é que tecnicamente és um imbecil. Porque o treino tem que ser, tem que ter, aliás, o próprio Emílio dizia isso, segurança acima de tudo. Aliás, tu, olha lá, mesmo a questão do sparring, tu vais à Tailândia e o pessoal faz um sparring técnico, não faz o sparring por dureza. Isso é um dos gajos mais duros a nível de Muay Thai, como é óbvio. é o sambai, sambai. Sambai é relaxa. Relaxa, Claro, relaxa. a segurança e a proteção do aluno está acima de tudo, não é? O bem-estar, a segurança, os primeiros. E portanto, quando estamos a falar de equipamentos de proteção, de vestuário, opá, não sejam radicais. Agora, uma coisa é certa: vais fazer trabalho de pressão sem proteções e ou te estás a enganar a ti próprio ou estás a enganar a pessoa com quem estás a treinar. Vais treinar cenários de rua, descalço e de gui, oh, meu amigo, vais treinar, mas vais estar a Olha, iludir. Vais estar a lembrei-me iludir. agora. Porque vais E para de a praia e Mucaças. estás tronco nu. Caralho, eu estou em Matosinhos, não é? Olha, e de Mucaças. E de Mocaçã, exatamente. Sabes que eu no outro dia e vou dizer isto, pá, espero que não aproveitem a minha ideia. Tive o brilhante, aliás, nem fui eu, foi o Hélio. Tive a brilhante ideia de, opá, e se treinássemos todos bêbados? É que os cenários de violência, a maior parte deles acontecem com o gajo todo bêbado, não é? Não, essa Pronto. dos Mocaças é muito engraçada, daquela situação, pronto. O indivíduo estava a mostrar uma série de situações de defesa pessoal com um mocaçazinho Não, em cenário florestal, no meio não, da nada a ver. floresta de Mocaça. Opá, e tu chamaste a atenção e eu achei uma piada, porque depois vou tocar aqui noutro assunto que é, tu às vezes, frontalmente, dizes, opá, o que está à vista de todo, dizes frontalmente o que está à vista de todo, que é, pá, isto realmente não faz sentido. Mas depois também sofres um bocado, por causa de ser uma arte marcial israelita, etc., sofres um bocado quase um antissemitismo sobre ti ou sobre a parte ligada a Israel. Olha, deixa-me dar outra questão dos mocaçãs. É quase tão ridículo como treinares de calças camufladas, meu. Porque se tu vais treinar calças camufladas quando estás a dar instrução militar, tudo bem, ótimo, porque é uniforme. Mas tu vês N pessoal aí, calça camuflada, que repara, o camuflado urbano, quer dizer, se eu estou no meio urbano, mas nem isso, até isso é ridículo. Porque tudo tem o seu contexto, meu. Tudo tem a sua lógica. Eu nunca dei na Academia da Força Aérea nenhuma instrução e formei pilotos e oficiais. Uh, Nunca dei nenhuma instrução vestido com equipamento militar porque eu não sou militar. E mesmo naquele contexto, eu sou docente e visto-me como um docente, não me visto como um militar. Se ele depois o indivíduo vai dar uma recruta ou o que seja e veste o seu uniforme porque está a dar uma recruta, ótimo. Eu também dei instrução em terreno aberto a recrutas e aí sim, visto a minha calça tática, porque o contexto implicava eu usar esse equipamento até mesmo para usar o cinto tático, o coldre e tudo isso faz parte, o colete tático, tudo isso faz parte e não se pode ser demasiado radical. Agora, imagina o que eu ia dar aula a civis para me dourar a pílula ou para me armar em maioral com um colete tático todo bonitãozão, não é? Todo bombado. Opa, e as pessoas comem com os olhos. E é o que eu te digo. É ridículo. É ridículo, mas pá, é o que é. E nós temos que Olha, lidar com isso, meu. e este ódio que eu A vejo parte do muitas vezes antissemitismo. nas Oh, redes oh, oh, sociais carregam muito em cima de ti também. sim, mas deixa-me voltar atrás a questão da questão política e religiosa. Eu 21 anos de prática desta modalidade, nunca tive um incidente, e como eu estou aqui no Porto, as pessoas, minha porta aberta, Estrela de David na montra, Israel e Krav Maga escrito, chapado, nunca tive um único incidente nesta área. Penso que as pessoas não é por medo, ou por. Eu acho que é por perceberem muitas vezes que o meu trabalho é sério, que não me meto em questões políticas e religiosas, que há bons e maus em todo lado, que mesmo a questão de Israel, há, como é óbvio, boas pessoas, quer do lado dos palestinianos, quer do lado dos israelitas. E eu, o contacto que eu tive, e vou dizer isto, em Israel, há N palestinianos a trabalhar em território, há N árabes a trabalhar em território, a viver em território israelita, dentro do próprio exército israelita, há milhares de cidadãos árabes e toda a gente se dá. Há uma pequena facção que são radicais, quer em Israel, quer na Palestina. E há, como é óbvio, uma conjectura internacional que estimula aquilo. Meus amigos, na minha área,
eu quero lá saber, não me interessa nada. A minha perspectiva é pegarem naquilo que é um legado de Emil Lichtenfeld e, se é útil, usarem. E eu acho que essa mensagem foi passando ao longo dos anos. E, portanto, também nunca tive, na minha aula, opá, tive um incidente que é, é ridículo, mas é o que é, que houve um aluno, ó, no ano passado, assim, uma coisa, sabes que, opá, estava a dizer, política, religião e futebol, também não entra lá. Também não entra lá. Porque o pessoal fica tolinho com o futebol e, portanto, mas tenho um aluno que, pá, via-se que batia ali um bocado mal de parafuso. Opá, e aquelas pessoas que aparecem e tu dizes assim, pronto, está bem, olha, é o que é. Opá, e há um dia que o gajo, ó Vitor, ele estava a sair embora, o rapaz, ó Vitor, já viste a t-shirt do gajo? E o gajo vinha com uma t-shirt a dizer Free Palestine, num cenário em que tens gente de bandeira de Israel, em que o gajo está a treinar uma cena israelita, e diz assim: este gajo é tolo. Não é por medo que eu não tenho, não fazer mal nenhum, nunca lhe fiz mal nenhum, mas é contra. A estupidez das pessoas é tão, às vezes chega a ser tão paradoxal, não é? Porque tu não podes. Repara, eu aceito toda a gente. Eu tenho alunos de cor, tenho alunos de religiões diferentes, tenho homens, tenho mulheres, tenho pessoas, tenho autistas, tenho pessoas lá está, com pessoas com necessidades educativas especiais. Toda a gente tem em conjunto. Quer lá saber se o gajo é árabe, se é muçulmano, se... não me interessa. Agora, se vão para lá com radicalismos, aí o cenário muda. Eu acho que as pessoas, de certa maneira, a mensagem passa. E eu nunca tive nada, pá, nada de vandalismos, nada de na minha porta, nada. Nem dentro da aula, muito menos. Nunca tive. Ainda Ô, bem. Vitor, Diz-me. uma dúvida, só para não perder esse gancho. Tu falou sobre eventos que acontecem aí anualmente, a questão do Krav Maga. No Sim. combate, vamos dar um exemplo aqui em Portugal, temos a Taça Portugal, Campeonato Nacional, Regional. Como que funciona esse mundo de eventos no Krav Maga aqui em Portugal? Olha, nós tínhamos, e nós vamos, eu e o Paulo, como eu disse, o Paulo Pereira, vamos tentar reativar um evento que te falei, o Krav Maga Living Legends, porque o fundador desse evento faleceu, infelizmente, o ano passado. E, portanto, mas era o maior evento internacional em que reúnes diferentes mestres de grupos diferentes da modalidade, portanto, estamos a falar de currículos diferentes e trocamos experiências em comum. Mas, a nível de eventos, sempre existiram seminários de inverno, seminários de eu tinha um evento que era o Fight Camp, em que todos os anos nós fazíamos 3 ou 4 fight camps, em que juntávamos toda a gente e abordámos partes específicas do currículo em estações e, portanto, era um sucesso. Nós temos sempre eventos, o Tio sabe disso, todos os nossos eventos tinham sempre 150, 200 pessoas, sempre muita gente. Porque é uma maneira de nós não só convivemos com o pessoal de outras escolas, como afinarmos partes diferentes do currículo que abordamos. Depois temos sempre eventos internacionais em que nem toda a gente vai a Israel, como é óbvio, e também nem todos os israelitas sabem Krav Maga, como é óbvio, como o pessoal que vai ao Japão acha que toda a gente faz Karate e não é verdade. Mas no Krav Maga trazemos sempre pessoal de fora, pessoal que nos possa transmitir alguma coisa de útil, em áreas diferentes, como estavas a falar, tiveste uma experiência com alguém ligado a uma área mais profissional no passado. Eu, por exemplo, há uns anos atrás, uma área que estava muito pouco desenvolvida e que hoje, pá, infelizmente é uma. Olha, eu às vezes digo-te, eu às vezes não gostava de ter. Eu às vezes gostava de ser ignorante. Porque eu, em 2014, 2015, percebi que era fundamental termos uma abordagem relativamente a conteúdos com arma branca, cortante, perfurante, quer seja curta, quer seja longa, porque via os cenários, né, a nível europeu a enverdarem por esse caminho do recurso a armas brancas para atentados terroristas, mas também porque é a arma mais simples de usar, é a arma que está mais acessível a toda a gente e não tem, pá, não acabam as munições, portanto. Recentemente aqui teve uma situação que repercutiu mundialmente, foi onde o McGregor, oh meu Deus, como que é o nome? País do McGregor aqui, a Irlanda. A Irlanda, sim. Houve um ataque, né, por uma Tu questão, agora o tu, gajo não batia bem das ideias e É tal, sempre assim. Aliás, mesmo que seja por questão religiosa, ou que seja, há sempre algo que não funciona bem na cabeça, mas a realidade é essa. Portanto, do lado do bandido, do lado do terrorista, hum, nós temos que partir e estudar isto para estarmos protegidos. A primeira parte é não ser anjinho, é não perceber que a nossa bolha, nós não vivemos numa bolha segura, que a primeira linha de defesa somos nós, e portanto nós temos que procurar obter conhecimentos que nos permitam, pelo menos, não ser apanhados de surpresa. Eu tive esse discernimento em 2014, 2015 e comecei a trazer pessoal de Israel mais
especializado na área de defesa ou de utilização de armas brancas, e cortantes e perfurantes. Portanto, desenvolvemos um trabalho muito específico nessa área e continuamos a desenvolver porque vimos que era uma necessidade. Pá, se estamos a falar, por exemplo, nos Estados Unidos, se calhar o trabalho é feito muito mais numa área da arma de fogo. Nós temos, inclusive, na nossa organização, um núcleo de tiro integrado na Federação Portuguesa de Tiro. Porque o facto de, pá, o pessoal que vai comigo a Israel, mesmo já fizemos aqui na Europa, na Polónia, por aí fora, ah, formações táticas com armas de fogo, porque quando estamos a falar do conhecimento técnico e tático de armas de fogo, há muito, é um tabu, e portanto a ignorância mata, e portanto às vezes as pessoas como vivem num mundo, às vezes uma bolha de ilusão de segurança, não percebem como é que funciona uma arma de fogo, não sabem sequer reconhecer o perigo inerente à utilização da arma de fogo, onde é que se podem refugiar quando existe um caso de haver um tiroteio, a proteção balística dos materiais, o facto das armas não terem munições infinitas e, portanto, há aqui uma série de contextos. E depois, como nós abordamos conteúdos de defesa contra ameaças da arma de fogo, porque ninguém se desvia de balas. Pá, se eu consigo ensinar um aluno, ou se estou a ensinar um aluno a desarmar num cenário limite de uma ameaça de arma de fogo, se assim o cenário o implica, eu tenho que lhe dar conhecimento técnico para saber usar a arma e não a perder, porque se conseguiu, olha, aconteceu isto há pouco tempo aqui no Mercadona, no supermercado Mercadona, passa a publicidade, que ninguém me paga. Ah, uma ameaça com arma de fogo e que correu bem, porque a arma encravou e o segurança teve o discernimento de, na distância que estava, de encurtar a distância e desarmar o indivíduo. Se naquele cenário ele não percebe o que é uma avaria de uma arma, se não reconhece a arma, opa, eu tenho vídeos que mostro no curso de treinadores em que num assassinato no meio da rua, um indivíduo chega à beira da vítima, vai tentar matar a arma encrava e tem 4 segundos tá, 4 segundos a desencravar a arma, a solucionar a avaria, e a vítima não faz nada porque não reconhece a ameaça, não percebe o que é que está a acontecer, não sabe o que é, e pronto, 4 segundos dava tempo para o indivíduo pelo menos lutar pela vida, e não lutou e morreu. Portanto, a questão aqui às vezes é perceber o que é que está à nossa frente, a informação, e muitas vezes a informação não chega, percebes? E essa informação, pessoas como eu têm a obrigação de ir buscar quem sabe e a transmitir a quem quer procurar, quem necessita dela. Seja um profissional na área da segurança, seja um civil. Percebes? E então com armas brancas e com armas, sejam elas quais forem, pá, nós estamos a falar, há bocado estamos a falar muito da questão do combate, mas no que diz no contexto que envolve armas, quer dizer, das duas uma, ou tu sabes o que é que estás a ver, ou então vais ter uma surpresa muito grande e a surpresa muitas vezes é fatal. Então com armas brancas, e o contexto de arma branca, que envolve ameaça, ataque, emboscada ou surpresa ou combate, é o cenário mais perigoso, mais difícil de trabalhar, mais negro. Percebes? Porque o cenário de ameaça com arma de fogo só tem ameaça, não é? Eu, se quiser matar alguém com uma arma de fogo, não me chega à beira dela, portanto há um bocadinho de. Eu tento desmistificar isto perante as pessoas que me procuram, mas sei, e o Atilo também sabe, que neste mundo das artes marciais ditas de defesa pessoal é só palhaçada, e portanto, é só coisas ridículas. E depois comemos São todos os por mestres tabela. Miyagi também, né? Que só. Exatamente, por toque, deu toque, mas puf! É o toque da morte. Exatamente. Olha, vou falar aqui de uma situação muito engraçada, que epá, tu andaste aí um período que estavas que os gajos não te podiam ver, estavam constantemente a bloquear-te as redes sociais. E tu, pá, entraste numa ironia, num humor, um humor negro, é que quanto mais os gajos te bloqueavam, mais tu chateavas os gajos. Nomeadamente aqueles esquerdalhas todos da comunicação social que, que E já hoje não me dão deviam. razão. Hoje não me dão razão. Pois, opá. Eu não sou detentor de razão. Há uma coisa que eu tenho na minha personalidade. Eu, opá, tenho uma cena visceral contra aquilo que é mentira, eh, falta de moral, enganar as pessoas, tudo isso mexe-me aqui dentro. Opá, eu comecei a ver coisas, Quantas vezes te bloquearam? opá, umas 70 e tal, umas 70 e tal. Mas eu, o que é que acontece? Mas o que é que acontece? Sabes que um gajo aprende. E então, eles são tão burros, meu, que começaram a dar os trunfos que eu precisava para não me conseguirem bloquear nas coisas que eles me queriam bloquear. Mas a minha intenção nunca foi. A minha intenção foi: se eu conseguir fazer com que uma pessoa pense, já estou a ganhar. Já estou a ganhar.
E eu, como me estou a marimbar para a opinião dos outros, percebes? Ahm, Achei por bem, estamos a falar, que aquilo que tu estás a referir começou em 2014. Eu vou dizer com uma coisa simples. Eu sou uma pessoa extremamente defensora de quem precisa de ajuda. Não gosto de ver ninguém sofrer. Mas quando vejo um vigarista, meu amigo, não há vigaristas antipáticos. E toda a gente é enganada com mel, não é com fel. Quando vejo aquilo que estava a criar desde 2014, que agora tens o efeito a começar a chegar a Portugal, não é? Pelas pessoas serem líricas e não se protegerem elas próprias, nós vamos todos por tabela. E eu comecei a alertar as pessoas que aquilo que estavam a seguir não as ia ajudar e a prejudicar. Estavam a explorar, inclusive, a miséria humana, não é? Com os refugiados que vinham de fora, um, como se vê agora, não é? Toda a gente quer ajudar, toda a gente quer. Pá, tu vias coisas ridículas, como eu quero ajudar quem está a passar. Olha, no Mediterrâneo, também eu quero, mas e a pessoa que está ao teu lado? Porquê é que não ajudas essa pessoa que está aqui? E comecei a expor a verdade, embora me enganasse muitas vezes, porque também me enganei, mas quando me enganei, eu próprio reconhecia o erro. E como é óbvio, retratava-me. Mas eu alertar para a verdade e pôr as pessoas a pensar, eu não é convencer ninguém, eu simplesmente dava a contra-informação necessária, ou pelo menos dava aquela necessária informação para as pessoas pelo menos pensarem que existe. Espera aí, e se vocês não estão a ver o campo todo? Porque a questão é que a narrativa era sempre a mesma. A narrativa era sempre a mesma. E, como é óbvio, infelizmente, a nossa comunicação social são vendidos, basicamente. São a pior escória que existe aqui, porque basicamente aproveitaram-se da ignorância das pessoas em todas as áreas e as pessoas comem a informação como sendo. Ou, aliás, o que estás a ver hoje em dia, é cada vez mais toda a gente a recorrer a isto, como nós estamos a fazer, do que propriamente aos meios de informação ditos tradicionais, porque eles próprios cavaram o buraco onde se enterraram. No Pá, eu não entanto, sei aqui, Vitor, o tu fazias. Brasil também sofre da mesma, Completamente, se bem completamente. que proporcionalmente até pior, porque é um cenário ridículo. E se Mas não fosse depois, os streamings hoje a levar o claro. que realmente é verdade, Nós fomos, pá, eu comecei a ser bloqueado, principalmente no Facebook. Não é? Pessoal, eu tenho Facebook desde 2006, porque o Facebook em Israel, em 2006, já era a rede social hum, mais conhecida. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal começou a aparecer depois. Mas isto transformou-se. Aliás, o Atul sabe disso, eu falo com ele muitas vezes sobre isso. Eu vejo isto, as redes sociais, como quase um cancro. Isto tem coisas boas, obviamente, mas é explorado para o lado mau, explora o lado negro e explora a fraqueza mental das pessoas. E eu tento ser um bocado, opá, dentro daquilo que são as minhas possibilidades, um raio de luz, pelo menos não cair toda a gente no conto do vigário em todas as áreas que eu posso tocar. Nesse caso foi a área política e cultural, porque eu tenho filhos. A sociedade que eu estou a criar, ou ajudar a criar, os meus filhos é que vão levar com ela. E quando eu estou a ver pessoal a estragar o futuro dos meus filhos, podem ter certeza que me irrita. E a questão aqui é eu fazer os possíveis para travar, é que eu digo, nem que fosse só uma pessoa. Infelizmente foram, se calhar, milhares, certo? Epá, uma Eu fiz. coisa muito gira que tu Então fazias. vou dizer outra coisa, Atilo, estavas a falar. O sarcasmo é a arma mais útil que tu podes usar contra este tipo de cenário. Opa, eu não sei como é que tu fazias aquilo, mas aquilo saía, imagina, um comentário qualquer numa plataforma oficial qualquer, ou de uma rádio, ou de uma SIC Notícias, e tu eras, pá, aquela merda tinha 2 milhões de comentários, o teu comentário era o primeiro comentário, o primeiro de todos. Eu às vezes pensava assim, pá, será que este gajo está a olhar para aquilo, à espera que os gajos digam para ir lá comentar? Porque o teu comentário é o primeiro sempre. E eu, Eu pus, eu arranjei algumas estratégias, como é óbvio, pá, e fui descobrindo essas estratégias aos poucos para contornar o próprio sistema. E às vezes não dizendo as palavras que eles estavam à espera, às vezes fazendo essa estratégia, às vezes fazendo um print screen dos comentários e partilhando aquilo como, pá, uma série de estratégias. Ahm, Porque é o que eu te digo, pus as pessoas, no mínimo, algumas pessoas a pensar, percebes? E depois tiveste a questão da própria pandemia, em que as pessoas, como é óbvio, pá, eu detesto, eu quero ter uma sociedade forte, porque essa sociedade é que nos protege. E quando vejo toda a gente em ir atrás de uma manada sem pensar, eu não me sinto protegido, percebes? Não me sinto seguro. Porque eu quero, pelo menos, que as pessoas, quando tomam consciência das coisas, que percebam quando é que estão a. Quando, opa, há sinais, as coisas são fáceis de perceber. Quando existe uma narrativa
num só sentido, e quando tentam silenciar as vozes que são discordantes, alguma coisa está mal, porque tu és um ser pensante, tu tens que ver, tens que saber, tens que pensar o que é melhor para ti, não é? E quando tentam, pá, a mim começam logo a soar as campainhas. E eu só alertei as pessoas para isso, pá, pensem um bocadinho. E isto é transversal a tudo o que, que está na nossa sociedade, ó, Otílio, e Daniel. Outro assunto que tu alertaste e que visivelmente te incomoda muito, até pelo teu papel de pai também, Claro. era portanto, o ensino LGBTQIA, mais qualquer coisa, nas escolas. Tenho, Pá, e eu achava genial a forma, mais uma vez, como tu ironizavas e gozavas com as coisas que são óbvias. ou, eu não tenho nada contra as opções sexuais de ninguém. Eu tenho pessoas na minha família que não gostam do mesmo sexo e, portanto, não é por aí. Aqui a questão é, quando estamos a entrar num caminho em que, olhem, em que a mutilação genital, que é esse o termo, em adolescentes, passa a ser normalizada, ó meus amigos, vocês não estão bem da cabeça. Percebes? E quando começas a ter isto institucionalizado a nível governamental ou a nível legal como um direito, opá, então quer dizer, uma pessoa que sofre de anorexia ou que sofre de bulimia também tem o direito de atentar à sua própria vida, não é? Porque estamos a falar sobre isso, não é? Ou E portanto seja, estamos uma criança, desculpa de cortar, mas só para contextualizar, Sim, desculpa, sim. a pessoa só pode responder criminalmente depois de 18 anos. A pessoa Nem é só questão pode votar criminal. depois de certa. E aí, para decidir uma questão que vai mudar a vida dela, na adolescência pode. Exatamente. É. Já realmente Não é uma. faz. Quer dizer, o miúdo para se tatuar tem que ter mais de 16 anos, ou lá o que é. É. Mas para eventualmente fazer A uma mutilação. mastectomia ou uma mutilação genital, já pode. Isso o pai. Oh, pai, depois temos casos gritantes, não é? Pais separados em que a mãe. Pá, desculpa, é outra questão. Eu posso até dizer o termo escardolas ou o que seja, mas eu nem sequer. Eu dou-me bem com toda a gente. Aqui a questão é que há uma ideologia política que envereda sistematicamente nestes contextos para o lado que não deve. E no caso concreto, pá, quando uma mãe ou um pai tem uma opinião diferente do outro e o filho está no meio, e no caso concreto, a defesa dos interesses da criança não é salvaguardada, e neste caso não é, porque a criança, se a nível psicológico, se tem. Pá, eu falo, eu tenho, como eu disse, eu tenho na minha família casos desse género, são perfeitamente normais, tomam as decisões que quiserem, mas pá, nunca na vida vão fazê-las numa fase em que a puberdade ainda vem aí, a maturação mental, física, ou que seja, nem sequer foi assumida, e depois há arrependimentos que são fatais, que esta malta estimula, ou pelo menos tenta travar com medicação, com bloqueios hormonais e por aí fora. Portanto, o mundo enlouqueceu nos últimos tempos. Eu acho que começa um bocadinho a acordar, porque isto é como tudo o que acontece na vida. As pessoas não se apercebem. Há um meme que fala sobre isso, que é tempos, como é que é? Tempos difíceis formam homens fortes, homens fortes formam tempos fáceis, Fácil. homens... É, assim, é algo desse Em género. E tempos de facto é fáceis, verdade. homens É fortes. verdade. Isto é um ciclo. É um ciclo. Eu acho que a parte pior, mas isto também depende de local para local. Mas aqui a questão é que nós temos que nos proteger uns aos outros, e a vantagem está no meio termo, nunca está no extremo. E o que acontece é que são depois posições extremadas e que levam ao declínio daquilo que é a nossa segurança, o nosso bem-estar a nível social. E quem é que vai salvar depois isto? É o Batman? Pois é, não é o Batman. Quando as pessoas começam a perceber que para andarem de Uber têm que ter cuidado e têm que ter horas certas e que não podem ir sozinhas, começam ai ai ai. Ou quando vão no Martim Muniz e de repente são violadas por ter indivíduos de uma determinada pronto, que não É são, fria. pá, podem até ter o passaporte português agora, mas não nasceram cá e portanto têm hábitos culturais diferentes. Começam a perceber aquilo que os Vítores foram dizendo antes. Agora o Vítor não tem problema. Poderá ter, mas primeiro que lhe criem um problema destes, olha, a primeira questão é eu evito-os pela prevenção. Depois, quando a minha primeira barreira falha, tenho as outras barreiras. O Atilo sabe perfeitamente que eu tenho licença de uso e porte de arma, tenho o conhecimento que tenho, e portanto essa é a minha última barreira. Eu nunca espero, como é óbvio, já tive problemas de violência na minha vida, resolvi-os da maneira, olha, da maneira que tive que resolver,
Mas essas barreiras nem toda a gente, essas barreiras de segurança nem toda a gente as tem. E portanto, quando eu vejo alguém que não tem barreira nenhuma, nem sequer é prevenção, a defender aquilo que vai ser deixar o lobo entrar no galinheiro, ao meu amigo, quando o lobo está dentro do galinheiro, tu agora vais fazer o quê? Não é? Não é? É Exatamente, porque o Vitor, mesmo exatamente. estando dentro do galinheiro, o Vitor é um cão de caça, não é? É um cão de guarda. O lobo não vai atacar o Vitor, vai atacar a galinha. E portanto, não é? Nem vai atacar o Vitor, nem vai atacar a mulher do Vitor, nem vai atacar os filhos do Vitor. Porque os filhos do Vitor não são galinhas, são lobos. São lobos do bem. Percebes? E portanto, a questão aqui é: as pessoas não têm esta mentalidade. E como esta mentalidade não existe, mas existe em Israel o que acontece é que qualquer atentado contra a ordem pública é rapidamente anulado, porque tem sempre ao lado alguém armado que faz questão de que o indivíduo não tenha capacidade de provocar mais nenhum atentado como aquele que provocou. E Pois. portanto, é isso. Olha, falando da guerra, como disseste no início, tem havido grandes mudanças com o conflito Palestino-Israel. Tem havido grandes mudanças com a entrada do Trump. Um, Então, Vê-se aqui uma mudança muito grande até, porque o Trump diz que os próprios Estados Unidos se vão encarregar da segurança da própria faixa de Gaza. olha, a opinião que eu tenho, eu reparei, tenho pessoas que estiveram durante este tempo todo, algumas tiveram a cumprir serviço mesmo em Gaza, outros estiveram a dar formação para o pessoal que ia para Gaza. A situação é sempre uma tragédia. A questão aqui é, há aqui, como é óbvio, questões que nos transcendem, principalmente questões económicas, de geopolítica, percebes? E eu não tenho dúvidas nenhumas que os Estados Unidos, quando estão a analisar aquela região, estão a pensar no lucro. E o lucro pode ser desde a exploração de petróleo na costa de Gaza, como pode ser a própria reconstrução do país, ou do Estado, ou do querem transformar a Gaza, porque há diferentes opiniões, deve ser um Estado independente, deve ser incluído outra vez. Não, há ali, como é óbvio, questões económicas que também acontecem na Ucrânia, portanto, não há por aí. Aqui a questão é a emoção ou a parte moral da cena é o que nos, às vezes, tolda o raciocínio, não é? Eu, quando falo com pessoas que não têm uma opinião, que têm uma opinião levada, desenvolvida através daquilo que vem na televisão, como é óbvio, só podem ser a favor do povo palestiniano. Porque não vieram lá, não percebem o que é que acontece lá, não sabem a realidade do dia a dia lá. Eu sei. E sei que as pessoas que lá estão em Gaza são uma carne para canhão, são como é a miséria humana. Mas existe ali uma utilização daquele povo como mártir por, força, por algo superior. Aquilo era muito melhor em 2005 e em 2004. Aquilo era quase uma riviera no Médio Oriente, que Israel cedeu ao povo palestiniano, com todas as infraestruturas e mais algumas, e que eles não souberam aproveitar para transformar em algo melhor. Transformaram aquilo como uma base de ataque ao próprio Estado de Israel. E, portanto, aquilo é uma questão ali muito complicada, em que a religião é usada como faísca para provocar incidentes. O Trump só veio mostrar que, tendo razões ou não, um líder forte é a melhor opção que existe para nós termos paz. Porque quando tens dois polos equivalentes, as coisas equilibram-se. E quando tens um polo forte e um polo fraco, que era o que me aconteceu anterior, tu tiveste 4 anos em que tu viste o que aconteceu, não é? Em que a liderança dos Estados Unidos era o que era e os conflitos que aconteceram provocaram os danos que provocaram. Esses conflitos neste momento terminaram porque, quer se queira, quer não, tens um equilíbrio de forças. E o equilíbrio, é o que eu vou-te a dizer, o equilíbrio não está à vantagem. E portanto, ninguém brinca agora. Aliás, o ultimato que ele fez foi: bons amigos, vocês ou libertam os reféns, ou então vai acabar a brincadeira muito rápido. Ô, Vitor, sabe o que me faz lembrar? Não sei se vocês se recordam disso. O baixinho lá, o coreano lá, começava a ameaçar que ia apertar o Sim, botão nuclear. O é. que o Trump fez? Não Foi é? lá na fronteira e falou: Tu é doido? Eu sou mais. Eu Claro. também sou, então Para bora. maluco, maluco e meio. As pessoas, reparem, ninguém é perfeito, mas eu prefiro ter um Trump, que é basicamente um lobo claro, do que uma ovelha traiçoeira, fraca, a gerir os destinos num país como os Estados Unidos, porque todos vamos por tabela. E aqui na Europa tens N cenários
de liderança fraca, que depois tem a repercussão naquilo que é a posição europeia, a posição de Portugal e por aí fora, naquilo que é a nossa vida. Porque se nós temos líderes Exatamente. fracos, mas pessoal, vocês, quer dizer, não podem estar surpreendidos. Eu quando falam mal do Trump, eu vejo, porque também conheço pessoal americano, e vejo que se há pessoa que neste momento defende os interesses americanos a ele, e quem é que não quer uma pessoa à frente de um país que defenda os seus interesses? Estamos a brincar, não é? Quem me dera que a Europa tivesse uma liderança forte que defendesse os interesses europeus, porque nós todos beneficiávamos. Não tem, porque neste momento nós temos praticamente, olha, os chineses a tomar conta de tudo, não é? Toda a gente faz o que lhe apetece, e mesmo agora somos ridicularizados, porque nós não temos força, temos uma posição, como é óbvio, nas negociações com a questão da Ucrânia, mas nós não temos força para impor coisa nenhuma. Não é? Não temos força para impor coisa nenhuma. Faça duas fações que são muito mais fortes que nós, neste caso os Estados Unidos, e do outro lado tens a Rússia, com o apoio da China, tens uma série de fatores aqui. Agora, uma coisa é certa, o equilíbrio é o que nos dá paz. Porque ninguém vai se ter. Repara, quem é que vai atacar alguém? Olha, uma coisa que eu te dou, que dou exemplo que serve também de cenário para aqui. Eu não defendo, como é óbvio, toda a gente anda armada em Portugal. Mas tive e viajo, não é? E países em que onde existe, como é Israel, a noção de que naquele local específico público está alguém armado com competência para usar uma arma, há muito mais respeito e há muito menos perigo, e os estudos são claros nesse aspecto, do que propriamente nos estados em que, ou nos sítios em que não existe essa noção. E mesmo nos Estados Unidos, as pessoas esquecem-se que os Estados Unidos são um Estado federativo, digamos assim, e que aquilo que se passa na Califórnia não é a mesma coisa que se passa no Texas. E, portanto, quando estamos a falar desta defesa, não é? A noção de haver gente qualificada e com competências em determinadas sociedades. Olha, vai à Polónia, por exemplo. Não é? Vai à Polónia e vê se sentes-te inseguro. Claro que não sentes. Qual é o artista, seja por razões religiosas ou políticas, que vai provocar lá um cenário qualquer de atentado com faca, com armas de fogo, com explosivos ou o que seja, ou que pegar num carro? Nenhum. Nenhum. Não é? Portanto, sociedades fracas, o que vai acontecer é que o lobo entra e mata as galinhas que quiser. Não é? E é isso. Exatamente. Isto funciona Olha, também a mudar nível aqui. global. Não é? Não é preciso ser um gênio. Não é? Mudar aqui radicalmente o assunto. Vamos Qual é a lá. tua opinião sobre esta situação que ultimamente tem acontecido de youtubers a jogar boxe e a jogar com ex-atletas do UFC e de boxe, isso aqui é tu. Achas É um negócio, porque repara, o que dá dinheiro, como é óbvio, são os views, são os pay-per-views e são do no YouTube, quanto mais seguidores, e olha, o que estamos aqui a tentar, como é óbvio, também fazer, mais dinheiro mexe. Opá, e os youtubers são neste momento, digamos assim, as pessoas que trazem o, os euros ou os dólares ou o que seja às diferentes pessoas que utilizam estas estruturas como meio do negócio. Portanto, quando vês um Jake Paul ou, aliás, mesmo na área desportiva, quando vês um McGregor a fazer um combate com um Mayweather, não é? As pessoas vão achar que aquilo, a parte do boxe era. Olha o que viste agora ultimamente do Mike Tyson com o Jake Paul. Meus amigos, quer dizer, as emoções, não é? Aquilo mexe. Aliás, a promoção que é feita é tão grande, tão, que é impossível aquilo não dar dinheiro e é isso que mexe. Epá, e eu No final, o boxe fica de lado e é só fica do o lado, entretenimento. exatamente. E eu vou dar a minha opinião. A mim não me comem, não é? Porque não, eu não pago para aquilo. Eh, mas eu sou uma minoria. Eu sou uma minoria. Exato, Não é? exatamente, E o exatamente. Olha, pessoal. Não é? vamos lá então ouvir aí as tuas situações de humor. As Pô, mas situações do humor. até Opa, tu, agora o que eu mais ouvi foi situações. claro, eu também vou. Mas olha uma coisa, eu tenho situações de humor até nas aulas, não é? Como é óbvio, aliás, eu próprio nas aulas, o pessoal se for falar, mas. ah, 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 até te vou dizer uma, até eu nem ia contar isto, mas o Jonas, que é um aluno meu, é surdo-mudo, aliás, ele não é mudo, mas é surdo, ah, ah, mas a família dele, pronto, está ali. E eu, às vezes, mesmo no meio em que estou, e ele não leva a mal. Estou a falar com ele e pá, eu subi, opá, não ouves? Aí o pessoal começa-se a rir. E depois ele percebe que estão a falar para ele, porque ele é o último a perceber que é para mudar exercício, para mudar par.
Opá, e fazemos ali uma espécie de bullying. Atenção, eu agora toquei num ponto que me tinha esquecido de falar, também não veio à bala no tema. A questão do bullying, que se fala, pronto, que é muito abordado nas escolas e por aí fora. Eu fui professor de educação física. Até certo ponto nós temos, isto é como a natureza, nós temos que passar por adversidades, essas adversidades tornam-nos mais fortes. Há um desafio inerente ao crescimento do ser humano que passa pela transposição de obstáculos e passa por uma maturação, digamos assim, emocional, mental, física, e o confronto é inerente à própria natureza. O bullying, até certo ponto, que não passa a parte, que não se transforma, como é óbvio, em algo ilegal ou algo, como é óbvio, é benéfico se a vítima souber ou ter as ferramentas necessárias para o transpor. Eu tenho exemplos vários em que as pessoas sofriam de bullying, conseguiram alterar a posição e foram ver que afinal eram todos amigos e que. Porque às vezes a questão é que a natureza é assim. Agora, o bullying na minha aula é um bullying saudável, é um bullying de Necessário. usar necessário para quebrar o gelo, pá, e é saudável e, como é óbvio, não passa os limites da falta de educação, do ridicularizar, porque isso eu não admito. Uh, mas, voltando atrás, pá, eu tenho algumas histórias, como é óbvio, que são hilariantes, porque quando vais para Israel, como eu estava a dizer, fui ver o passaporte e tenho 14 ou 15 ações de formação e eu desde 2006 levava sempre grupos, ia levar grupos grandes, de 12, 13, 15 pessoas no máximo. E há um deles, opá, sabes que nós todas as semanas tínhamos um dia de descanso e eu todas as semanas, nesse dia de descanso, levava o pessoal em caravana, em excursão, aos sítios, como é óbvio, típicos de Israel, Jerusalém, Mar Morto, aquelas coisas. Opa, e quando estás num cenário deste e tens um grupo composto por malta que pronto, está em conjunto, as coisas pronto, começam a dar para a galhofa. Pá, e eu, como era o condutor muitas vezes do carro, porque neste caso o que foi, eu aluguei uma Trafico, uma carrinha grande, e nós íamos todos na carrinha. Pá, mal eu sabia que o Shin Bet, e a Mossad e os serviços de secretos, muitas vezes nas operações que fazem em território hostil, usam este tipo de carrinhas. E eu não fazia ideia. Opa, e há um cenário em que nós estamos em Jerusalém e aquilo é fácil tu entrares numa zona que não é controlada por, por, por israelitas. Tens placas e isso, pá, mas o gajo é português. De repente estou por mim numa zona árabe. Começas a ver as paredes com marcas de balas, começas a ver pá, o pessoal todo um bocado mau onda, mau ambiente, e a malta na carrinha que vinha em galhofa o caminho todo, de repente, tudo caladinho. Ei, e agora? Eu não sei o quê, o pessoal está a dar para nós, eu não sei o que mais. Opa, e eu vejo-me uma rua a descer, e a rua tinha um sentido e eu não tinha, pá, estávamos perdidos, basicamente, não sabia para onde é que tínhamos que ir e começo a tentar fazer inversão de marcha e começo a fazer inversão de marcha e o pessoal começa a se aproximar. E o pessoal dentro da carrinha, ui, que já vamos chegar aqui. Opa, tenho um amigo, opa, eu acho que eles vêm com armas, opa, atenção que eu tenho uma faca e se for preciso, opa, o que é que tu vais fazer com uma faca? Opa, entretanto, um gajo começa a ficar nervoso e eu começo a ver, opa, não lhe vão fazer mal, também não vai ser assim, ainda por cima o local é turístico, duvido, pá, começo, dou um arranque os pneus começam a chiar e o pessoal, o que é que estás a fazer? Começam todos aos berros dentro da carrinha, ui, vocês estão malucos, tu és maluco, meu, temos aqui para fora e começamos a, opa, o que é que acontece? Saímos dali para fora, entretanto chego ao local de treino, o pessoal começa a contar aquilo ao pessoal mais velho da própria da organização e o pessoal, vocês são malucos? Vocês vão para um sítio desses, numa carrinha daquelas, e vocês não saem de lá mesmo. E nós, fogo. Olha, eu a brincar, pá, eu podia ter caralhado muito mal. E outra, ó Tílio, um gajo já sabes, um gajo vai na carrinha também, Mar Morto, aquilo é deserto. Pá, 40 e tal graus, e o pessoal, não é por aqui, é não, estás perdido, quero fazer xixi, e não sei o quê. E eu já estava, ó, Tílio, desde de manhã a ouvir aquela merda. E eu, pronto, ok, olha, vamos parar aqui na beira da estrada, uma puta de uma estrada, meu, não vias o fim. Vias o Mar Morto de um lado, a estrada ao longo do Mar Morto, do outro lado era desfiladeiros, que era depois tens Massada e não sei o quê,
E eu, ando, vamos parar aqui na beira. O pessoal sai todo da carrinha e eu abre, arranco, nunca mais, até deixar de os ver no retrovisor. Chega até, pá, chega a um resort, bebo o meu cafezinho, a minha aguinha, tipo, pá, aí meia hora parado, e eu quero que eles se lixem. Os gajos não saem dali, estamos a falar para aí 12 gajos ou 13. E a seguir, venho nas calmas da minha carrinha, outra vez, estava tudo na beirinha do raio da estrada, à minha espera, 40 e tal graus, a dizerem todos mal da vida. E eu, então pessoal, já está tudo caladinho. E agora, pronto, já não vão ser mais comentários, já posso ir para onde eu quero. Nunca mais piaram, nunca É uma mais. frase. Isso Como é que é diz o uma mestre frase. Miyagi, essa foi a primeira aula. Adaptação Exatamente, e exatamente. Olá, superação. ó Daniel, estamos a falar de pessoal que era a primeira vez que lá estava. Opa, olha uma coisa, eu raramente lá usava, sabia mais ou menos. O país é muito parecido a nível geográfico com Portugal. Tens uma costa grande, tens um sul que é mais deserto, tens um norte que é mais montanhoso e mais, pá, mais verde e tal. Mas se sabes que tens que ir para baixo, sabes que o sol está de um lado, não há assim grande coisa para te perderes, não é? Podes ir parar a uma zona complicada, como nós também, pá, tivemos à porta de Ramallah e coisas do género, e opá, está lá escrito, quer dizer, vais entrar ali e pá, sujeitas-te, dás a volta. Entretanto, por acaso, nesse panorama do perder, há um cenário também engraçado, pá, até te vou mandar depois fotografias disso, se quiseres depois publicar com isto, que é, eu vejo uma caravana de Jeeps, Land Rovers e o caralho, a meter-se pelo meio do deserto, pá, uma estradeca de terra batida, e eu pego e digo, pá, aquilo deve ser uma carrinha da ONU. Eu a meter patacoadas. Aquilo é uma carrinha, pá, jipes brancos e o caralho, aquilo é carrinha da ONU, estamos perdidos, vamos seguir estes gajos. E o gajo, não é nada, tu vais-te perder. Pá, de repente começa o pessoal a receber, estamos perto da Jordânia, começas a receber no telemóvel mensagens em árabe porque estás perto da Jordânia. E como ninguém sabe ler árabe, começam a pensar: o que é isto? Mensagens em árabe, isto deve ser perigoso, isto deve ser qualquer coisa que já estão a mandar a dizer para não passarmos deste local. E eu, pá, não, pá, vamos seguir esta caravana. Olha lá, nós numa carrinha branca, a seguir jipes, uma trafica, o caralho, a seguir jipes no meio do deserto. Os gajos vinham achar que a gente era tolinho. Pá, começas a passar por edifícios abandonados, tudo estilhaçado, tudo destruído. E de repente as carrinhas começam a ir para um desfiladeiro, nós não tínhamos hipótese de ir por aquele desfiladeiro, paramos no meio do deserto do nada, saímos do carro, opá, o pessoal começa todo, estamos perdidos, opá, ó Tildo, do meio do nada do deserto, aparecem-te meia dúzia de gajos nómadas de burrito, daqueles burritos, e tal, opá, e o pessoal começa a pensar, olha, vamos raptar, bom, vamos chegar aqui, já não saímos daqui para fora. Entretanto, o que é que os gajos queriam? Queriam vender lenços para a cabeça, caralho. E o pessoal começou a acalmar, que o pessoal já estava todo, olha, vão-nos raptar, cara. Opa, e não é que os gajos levam-nos a um sítio, que é um mosteiro, no meio do deserto, é um mosteiro de uns monges gregos, ou assim, uma coisa qualquer, no meio do deserto, um oásis, eu tenho aquele um desfiladeiro, opa, eu tenho umas fotos ali, que era um caminho de peregrinação que nós nunca teríamos encontrado se eu não tivesse feito aquele desvio e tivesse ido atrás daquela malta. E aquilo era um caminho de peregrinação religiosa. Pá, mas foi engraçado porque o pessoal do medo descobriu uma coisa que não tinha visto, nunca iria ver de outra forma se não tivéssemos ido com medo, porque é aquele cenário. Tens medo? Vai com medo mesmo. E pronto, pá, foi engraçado. Eu depois mando fotos disso, pá, porque aquilo, pá, é um sítio muito bonito. Manda Eh, para colocar aqui. Manda é, para pá, colocar aqui. e Olha, pronto, e é assim. voltando à temática da modalidade, como é que está o Krav Maga em Portugal? Eu sei que tens projetos, também já disseste que não queres estar a revelar Olha, muito sobre isso. sim, sim. Nós temos neste momento, a formação de treinadores, neste momento está num regime, está num período em que não está como nós queremos, portanto, ela está sobre a alçada de empresas que tenham basicamente certificação pela DGERT. Não é esse o formato que nós queremos para a modalidade, portanto, estamos a tentar, para já, pronto, mantemos nesta onda, mas neste momento estamos em conversas com o próprio Instituto de Desporto, como eu disse, com o tal Comitê Nacional de Formação, do qual eu faço parte, para colocarmos isto nos eixos. Pá, há muita coisa a fazer. Aquilo que eu deixo para aqueles que
que têm curiosidade em saber alguma coisa da modalidade, pá, certifiquem-se. Há bons e maus profissionais em todo lado, não é? Nós não conseguimos agradar toda a gente, mesmo dentro daquilo que são pessoas que foram formadas por mim. Eu tenho excelentes treinadores e tenho outros que são menos bons, mas as pessoas é que têm que ter o discernimento de escolher. Nós, pessoas como eu, que estão um bocadinho mais à frente nisto, a nossa função é melhorar o mais possível a modalidade, é isso que estamos a fazer, é isso que estamos a tentar fazer, de maneira que as pessoas tenham aquilo que procuram, não é? Quando procuram Krav Maga, as pessoas querem ter o mais possível algo que seja útil, não é? Como quem procura uma arte marcial para desporto de combate, procura algo para competir ou algo para satisfação pessoal. Aqui é nosso âmbito, embora tenhamos, como é óbvio, o nosso leque é muito abrangente, mas temos pessoas que procuram isto de forma útil, seja profissional, seja por terem tido algum problema. Portanto, a nossa responsabilidade é dar o melhor possível a essas pessoas e essa é a minha incumbência, essa é a minha missão e, portanto, é isso que estamos a tratar, não é? E vamos tentar melhorar o panorama, porque, infelizmente, como é óbvio, pá, às vezes as coisas caem no ridículo, mas também é útil. Eu digo-te isto, que isto é transversal a muitas modalidades. No Krav Maga é um bocadinho pior, porque nós não temos competição, ainda bem, mas, pá, tu vais ver às vezes o pessoal a dar modalidades ditas de combate esportivo, não é? De jiu-jitsu e mesmo kickboxing Muay Thai, opá, e nem toda a gente é bom, não é? E vais mesmo para o Brasil, não é, Daniel? Tens pessoal que, pá, lá está, é o fajuto, não é? É o artista, não é? O gajo que em terra seca ninguém lhe é rei, e se o gajo tem um sítio e não há mais nada, pá, É o que há. é o que há, não Tem que ser é? o melhor. É, e é isso, e é isso. E é isso. Olha, deixei as redes sociais e a morada do hangar para o pessoal Pá, que quiser ir lá ter. o hangar está situado em Matosinhos, não é? O sítio onde eu sou diretor técnico é a Rua Doutor Afonso Cordeiro, 636, mesmo à entrada de Matosinhos. Opa, e nas redes sociais basta pôr em kravmaga.pt que vão dar às nossas redes sociais. A nossa página do Facebook é da Federação Portuguesa de Artes Marciais Israelitas. E mesmo, pá, mas é o que eu digo, a parte mais fácil é kravmaga.pt. Podem pôr @kravmaga.pt, vão sempre dar algo relacionado comigo ou com a minha abordagem na modalidade. E é isso, e é isso. E pronto. E é isso. E é isso. Estamos Daniel, conversados. Foi um ótimo papo. Obrigado, Daniel, Vitor. foi um prazer e daquilo que eu puder fazer, vocês podem contar sempre comigo, porque há uma parte, como é óbvio, de pessoal que não está ligado aos esportes de combate, há outra que está, mas nós estamos todos no mesmo barco, não é? Estamos todos no mesmo barco e conseguimos partilhar todas as experiências que são úteis para toda a gente. E pronto, naquilo que eu puder ajudar o vosso trabalho também ser divulgado exatamente. e atingir um patamar que deve ter, contam comigo, está bem? E é isso. Exatamente. Amigo, muito obrigado. Muito O obrigado prazer foi mesmo. meu. De minha parte, pessoal, façam todos ser felizes. Triple C aí, Daniel. Curta, comenta e compartilha. Está Ajuda. feito. Tudo bom para vocês, tá? Obrigado, Vitor. Sucesso. Tchauzão, obrigado, prazer.